Oi, gente, bem-vindos a mais um Fab Talks. Eu tô muito ansiosa para esse bate-papo de hoje. Tô aqui com o Matheus Henrique, que é o dono das páginas Futurizando no Twitter, no Instagram e no TikTok. Não sei dizer qual que ele bomba mais, a gente tava falando sobre isso, né? Eu tô muito feliz que você tá aqui. Muito Tô obrigado pelo ansiosa. convite. Vai ser, no mínimo, interessante esse bate-papo, porque eu tenho muita curiosidade, tenho muitas dúvidas para tirar aqui, então me aguarde. E eu sei que bombou a nossa caixinha de perguntas, porque as pessoas realmente querem muito saber as previsões, né? Uhum. Nossa, vem muita gente atrás de mim. Muita gente até que você não falaria que viria atrás de umas previsões, mas vem. Muita gente famosa, muita gente conhecida da política, do esporte, Sério? muita gente vem. Que loucura, que responsabilidade também, né? Sim, é. Quando alguém vem atrás, alguém que é conhecido, se você viesse atrás procurando uma previsão, possivelmente eu não falaria seu nome pra ninguém, né? Aham. É justamente pra eu conseguir manter esse anonimato. Então, quando vem algum famoso, uma celebridade, eu Você super mantém, assim, a descrição para deixo as no pessoas. off. É, como se fosse um médico, vai, sei lá, que tem o É, sigilo de paciente, né? sim. Ai, que legal. Mas eu quero muito, assim, calma, vamos lá. Você nasceu em Americana e você já Isso. foi professor de inglês. Isso, nossa. Ah, eu vasculhei sua vida, tô brincando. Me conta um pouco, assim, como começou essa sua conexão com a espiritualidade, de onde veio essa ideia, assim, de você começar a fazer as leituras de tarô. Para quem não sabe, Futurizando já dá para entender um pouquinho, mas ele faz previsões, né? Então, e ele acerta, inclusive você põe lá quando você acerta, né? Uhum. As previsões, tipo, gente, olha quando eu postei isso e olha o que aconteceu. Então, quando começou? Conta tudo, assim. Eu comecei futurizando no início da pandemia, então foi em janeiro de 2020. Só que naquela época eu não tinha muito intuito de ganhar dinheiro com isso, ou de conseguir ter uma carreira, ou de conseguir ser alguém com isso. Eu só gostava mesmo da ideia de trabalhar com a espiritualidade, de conseguir fazer algo com a espiritualidade, né? Eu sempre gostei desde os 11, 10 anos. Nossa, eu lembro que eu sempre segui uma espiritualidade que ela não era muito, como eu posso dizer, padrão. Porque as pessoas geralmente seguem por um caminho mais de horóscopo, tarô. Eu sempre gostei muito de projeção astral, viagem astral. Eu gostava muito de pesquisar sobre espíritos. Eu era um doido, né? Eu falava que era criança doida. Mas E a- você tinha essa conexão, por exemplo, você já viu o espírito? Você já teve essas sensações, alguma coisa assim? Quando eu era criança, eu via. Só que eu tinha muito medo, né? Porque eu via muito em casa, na cozinha, no banheiro, e eu ficava com muito medo. Então, quando eu acabei reprimindo isso, né? Entendi. Eu entrava dentro do quarto, colocava a coberta em cima da cabeça e falava, não quero ver, não quero ver. E eu acabei reprimindo. Hoje em dia eu consigo sentir muito, né? Quando eu entro em algum ambiente, eu consigo falar, não, aqui tem algum espírito. Aqui tem? Aqui tem. Tem? Tem, Desculpa o grito, gente. mas é Mais de normal. um? Não, acredito que tenha um ou dois no máximo. Mas o que acontece? Como aqui é São Paulo, como a gente tá num edifício que tem muita gente, é claro que vai ter. É diferente, por exemplo, de alguém que mora numa casa no campo, no interior, que daí é mais difícil. Pode ter, mas é mais difícil, né? Onde tem Entendi. bastante gente, tem bastante espírito. Caramba, mas ele só fica aqui ouvindo nosso bate-papo. Depende. Depende muito. Entendi. Mas é coisa boa, não é coisa ruim. É, a maioria são neutros, né? Desculpa, não quero te xingar, Espírito, mas só quero saber. Não, não, não. A maioria não faz nada. A não ser que for um encosto, né? Mas quando a pessoa está encostada, ela geralmente tem mais sintomas, né? Uma pessoa que ela vai ter uma ansiedade muito grande, ela vai ser uma pessoa que vai ter algum problema, assim, de tristeza muito grande também. Entendi. Gente, que loucura. Mas aí tá, então você tinha essa coisa da espiritualidade muito forte em você, você via espírito, você tinha essa facilidade, de certa forma, uma conexão com outra dimensão, né? Vamos dizer assim. E aí, quando que você falou, não, deixa eu estudar tarô, é isso que eu quero? Ou teve alguma outra técnica que você experimentou antes? Como que foi? Eu estudei bastante quiromancia, que é a leitura de mãos. Até posso ler a sua, viu? Com Ai, eu certeza. quero, mas que medo. E daí eu comecei com o tarô. Só que quando eu comecei com o Futurizando, né, não existia isso de você chegar e falar uma previsão específica. Falar, olha, vai acontecer isso com fulano, isso com ciclano. As pessoas falavam assim, esse vai ser um ano de muita prosperidade.
Ou Aham. vai ser um ano assim, assim, assado. Era muito difícil você ver um cartomante ou vidente que fizesse dessa forma. E eu Uma falei, coisa tão específica, né? e eu queria trazer esse específico, né? Mas era muito difícil, porque eu, em 2020, estava com pouca experiência, né? Eu tinha experiência em espiritualidade, mas era outra espiritualidade, né? Então eu tive que ir atrás de outras pessoas também que sabiam mais sobre isso e perguntar para elas, olha, me guia aqui, o que, que eu faço? E daí eles falaram, ó, você pode tirar, você tem caminho para tirar, continua. E aí eu fui tentando, né? Utilizar a técnica do tarô, do baralho cigano e fazendo as previsões, porque o baralho cigano ele é mais, ele é mais indicado para você ver o momento atual e não o futuro. Então, a partir do momento atual, você tem que ter alguma projeção, alguma ideia de como poderá ser o futuro. E daí você faz uma previsão. Entendi. Então é complexo, né? Não... Bem complexo. E assim, quando você faz uma previsão mais genérica, esse ano vai ser de prosperidade, é muito mais fácil de se adaptar, tipo, vai, sei lá, se você errou alguma coisa, a pessoa não vai ficar pegando no seu pé. Agora, quando você faz uma previsão específica, a pessoa vai esperar para ver se isso acontece de verdade ou não. Sim. Então é uma responsabilidade muito maior. Nesse caso, por exemplo, quando você faz essas previsões específicas, existe uma porcentagem que você erra e acerta? Assim, eu diria que eu acerto 70% das previsões que eu posto. Entendi. Se fosse menos, possivelmente eu não estaria fazendo. Não teria por que mentir também e falar que eu sei que eu acerto. Mas é muito complexo, né? Porque quando eu acerto uma previsão, geralmente o pessoal bomba, né? Tanto Aham. que eu até comentei com vocês sobre a questão de eu ter acertado do Louro José naquela época, que bombou o Futurizando. Aham. Só que mesmo assim, Não, mas então beleza. conta de novo, porque o pessoal de casa não sabe. Então acho Beleza. legal contar. Do Louro José foi na época do começo do Futurizando, foi o que foi o momento de explosão assim, da minha carreira. Tanto que é uma coisa, um assunto até que eu trouxe pra psicóloga da terapia, porque eu associei muito isso. Putz, eu só consigo bombar quando uma coisa ruim acontece. Ah, entendi. Porque que foi? Você Eu tinha previsto eu tinha previsto que um ator da Globo, no horário da manhã, iria falecer nesse mês, alguma coisa assim. E você foi, postou postei. no Twitter? E foi muito esquisito porque ator da Globo, de manhã, o pessoal ficou, mas quem? É, não tem novela de manhã, né? Exato, mas daí eu falei, vou postar porque acredito que vai acontecer mesmo. Postei e aconteceu. E daquele momento que o Futurizando explodiu, né? E daí, Tipo, você postou em que momento que aconteceu, assim, com qual eu acho que foi, janela de tempo, vai? acho que foi uns 20 dias, foi muito rápido. Caramba. Acho que por isso que também que pegou e deu certo, né? Aí viralizou a previsão. E aí Viralizou. isso te fez mal, de certa forma, por ser uma notícia ruim? Sim, tanto que por conta disso que eu me dei uma afastada das previsões, né? Porque é um lado que ele é muito gratificante, porque você consegue dizer para alguém o que pode acontecer, né? Essa pessoa pode se precaver. Eu falo que o futuro, ele é como se fosse, o futuro ele vai acontecer, você tá com uma venda nos olhos. Você pode tirar essa venda e ver que vai acontecer, ou você pode continuar com a venda. Só que naquele momento eu associei muito, putz, aconteceu um negócio ruim, e eu ainda tô, e querendo ou não, eu tô crescendo com isso de ruim que aconteceu. Então foi difícil lidar, sabia? Entendi. Você não aceitava muito, pô, eu tô bombando, tá sendo uma coisa boa pra mim e aconteceu uma coisa tão triste. Entendi. É, faz sentido, realmente. Eu também ficaria meio, assim, é um misto de sentimentos que as pessoas estão conhecendo o seu trabalho, mas ao mesmo tempo você fala, pô, a que custo, né? É uma previsão ruim. Mas ao mesmo tempo você quis dividir porque você sentiu mais forte. O que você sente quando você sente assim, que você fala assim, você falou, por exemplo, acho que vai acontecer, então eu vou postar. O que você sente assim pra te falar, não, isso vai acontecer? Quando você tá tirando a carta, porque o que eu não entendo é assim, vamos supor, você vai tirar a carta e aí você vai perguntar se alguma coisa vai acontecer com alguém da Globo ou não? Da onde vem a previsão? Desculpa, tem mil perguntas, Não, mas que é é isso. curiosidade. Tem muita coisa que eu sinto. Eu também tenho uma equipe por trás, né? Então tem mais tarólogos comigo, não sou só eu. Então a gente faz um mix de previsões aí do que pode acontecer. Aham. E daí vamos passando. Olha, o que você acha sobre isso? Daí eu vou lá, tiro no meu tarô. Daí falo, o que você acha sobre isso? Quando é uma previsão Aí minha. vocês cruzam as previsões? Cruza as previsões, vê se é legal postar. Porque tem muita coisa também que a gente pode prever, mas não pode postar, né? Entendi. Quando é específico, hoje em dia eu fico, meu Deus, como eu conseguia? Eu postava especificadamente, falava, fulano vai acontecer isso e isso. Hoje em dia eu tenho medo do processo. Eu nunca Porque já postaria. aconteceu de virem atrás de você, assim, com alguma Já, previsão? já aconteceu de virem pedir para excluir. Ah, entendi. Pra excluir Mas do- aí aconteceu a previsão ou não? Eu não lembro exatamente. Que acho que foi uma previsão de 100 previsões, assim, né? Muito Entendi. difícil dizer. E o que incomoda mais quando você fala assim? Você nunca fala, fulano vai morrer, isso você não falaria. Hoje em dia não.
Hoje Você em já dia, falou. hoje em dia eu daria características. Falaria, olha, Entendi. fulano que trabalha em tal lugar. Entendi. Você não falaria, tipo, o nome da pessoa. É. Mas você sente isso também. Não. E essas previsões, geralmente, elas são mais negativas do que positivas? Ou não tem muito isso? Não, não tem. Depende, na verdade, depende do vidente, né? Porque a gente tá vibrando em várias frequências, né? Cada um de nós. Então, eu tô numa frequência que tá na média acima. Não tô falando que eu sou perfeito, não tô longe disso. Aham. Mas existem videntes específicos que eles trabalham em vibrações mais baixas. Entendi. Que daí eles veem mais coisas negativas. É, E o seu, você vê um mix. eu vejo mais positivo. Mais positivo? Ai, que bom, né? Porque é uma energia mais gostosa, né? De ver coisas legais. Por exemplo, eu vi que você previu que a Vitube ia engravidar. É. Ela já estava no BBB quando você previu isso? Nossa, acho que eu previ antes ainda. Acho que é 2021. Ela tava no BBB 2021? Não lembro. Nossa, mas faz tempo. Eu acho que foi o BBB dela, é. É? Ah, então acho que foi por aí. Ah, e é gostoso você falar, tipo, fulano vai engravidar, e de repente a pessoa engravida, é legal. É, nossa, mas o pessoal vem muito pra gravidez, porque eles falam que eu sou porreta pra gravidez, viu? É mesmo? Aham. Caramba. E aí, vem cá, como que você lida, assim, quando você vê... Vamos supor, essas pessoas te procuram, você falou que tem muita gente que te procura, e a pessoa fala assim, ah, eu quero saber tal, tal e tal coisa. Aí você vê uma previsão ruim, vai. Como que você lida, assim? Como que você vai falar isso pra pessoa? Como que é esse momento pra você, assim? Depende se existe uma possibilidade de mudança, né? Porque tem coisas que são muito alertas, né? O tarô, ele é perfeito, ele fala todos os aspectos da saúde, ele consegue falar todos os aspectos. Então, se você pergunta assim, vou ter algum problema específico? Ele pode falar, você vai ter algum problema específico no sentido da cabeça. Então, quando você fala isso para alguém, a pessoa vai fazer um check-up, vai atrás de um problema, né, que possa ter, e ela consegue se curar, aí que tá feito o trabalho. Ah, entendi. Então, na verdade, o que você vê não necessariamente é imutável. É, Você isso. pode mexer no destino, de certa forma. Não é que tá escrito e pronto, acabou. Porque todos nós temos livre-arbítrio, né? Então, Entendi. a gente só. São as energias do momento, né? O que tá Entendi. mais claro no momento, mas não que é um fato que vai acontecer necessariamente. E tem gente que é dependente de você, assim? Nossa, uma ótima pergunta, tem mesmo. Tem gente que vem toda semana e a gente tem que falar, olha, você tá usando. Toda semana. Você tá usando. Pra usar todas as decisões da vida da pessoa, ela quer você. O que, que eu tomo de café da manhã? Que loucura, gente. E daí a gente fala, olha, Você tá precisando de uma terapia? Não, de uma previsão. Tipo isso. mas também não utilize como muleta emocional, né? Uhum. Saiba caminhar sozinha. O ideal seria uma vez por mês, tá ótimo. Entendi. E aí, o que eu penso também um pouco, o que me assusta, vou falar o que me assusta, de quando você vai em alguém que vai te dar alguma previsão, é eu pautar as minhas decisões em cima do que você falar. Então, vamos supor, se eu fosse em você anos atrás e você falasse pra mim, você vai ter 3 filhos, que eu tô grávida do terceiro. Aí, eu virar e, tipo assim, ou decidir que eu tenho que ter 3 filhos porque você me falou, ou se eu quiser ter 4 filhos, eu vou falar, não posso porque ele me falou que eu vou ter 3. Sabe essas coisas? Tipo, e aí agora você tá me falando que pode mudar. Então, por exemplo, se você falar pra mim, você vai ter 3 filhos, poderia mudar isso. Eu poderia ter 4, por exemplo. Não é que é Uhum. proibido Poderia. ir contra essa previsão. Eu acredito que você vai ter muito mais, viu? O quê? mais. Não somente. Como Mas assim, gente? eu já te acompanho, eu vi seus vídeos da gravidez, acho perfeito. Ai, obrigada. E eu acho que vem muito mais. Você tem muito esse arquétipo de ser mãe, sabe? Ai, gente, que fofo. Quase que eu choro aqui. Amei, que demais. E se eu te perguntar assim, eu vou ter parto normal ou cesariana, você conseguiria me falar? Uhum. Ele falou, Tá bom, depois eu pergunto. Então, eu não vou perguntar isso no ar, não. Se eu te perguntar a cor do cabelo do meu filho, você sabe me falar? Aí. Aquelas- Não, mas você sabia que dá? Mas é porque daí tem tarôs específicos. Entendi. Como eu tô usando o baralho cigano, ele é um tarô específico mais pra pergunta de sim ou não. Mas tem mais pras características físicas mesmo. Tem uns que são mais específicos ainda. Esse daqui tem 36, tem 78, cartas. E quantos anos você tem que estudar pra ficar expert em tarô, assim? Nossa, boa pergunta também. Porque hoje em dia, gente, não é criticando, assim, mas hoje em dia, se você abre o TikTok,
Você vê 55 tarólogos diferentes. E é muito complexo. Tanto que, antes de trabalhar como tarólogo, eu trabalhava como professor de inglês. Uhum. Eu comparo você aprender o tarô com aprender uma língua. É muito difícil, porque Eu imagino. cada carta significa uma coisa, cada combinação significa outra coisa. Dependendo da pergunta, é outra coisa ainda. Então, não é você saber uma carta e pronto, você sabe ler. Não é assim. E como que é feito o treino? Então, você pode treinar com as pessoas próximas a você. Entendi. Mas o mais ideal é você ir atrás de alguém que sabe. Ah, entendi. Tipo um mentor, assim. Porque daí você lê pra ele, né? Teve alguém na sua vida que foi um mentor pra você? Teve 2 tarólogos, né? Que eu tinha mais proximidade, assim. Um era online. Então, eu só tinha consultas com ele online. Daí, eu perguntava muita coisa pra ele. E teve um que era físico mesmo. Daí, esse eu... Entendi. E quando você treina, eu fico imaginando assim, deve dar vontade de a pessoa perguntar coisa que ela sabe a resposta só pra ver se você vai acertar. Nossa, mas Não vem, é assim vem que tem que ser? direto. Um monte imagino de isso. gente querendo Ah, testar. as pessoas até hoje testam? Testam, nossa, elas vêm. Tem gente que manda foto. Teve um caso que uma mulher mandou foto de um homem. E eu falei assim, não, esse homem não tá mais entre nós, né? Esse homem faleceu já. Mas eu nem tirei no tarô. Aí que vem um pouco da sensibilidade também que você tem que ter. Entendi. E daí eu falei, olha, esse homem não tá mais entre a gente. Daí ela falou, eu tava te testando. O bom é que é uma pessoa... Gente! O bom é que é uma pessoa que não vai embora mais. É uma pessoa, assim, que vai ser minha cliente o resto da vida, né? É, porque ela vai falar, meu Deus, o cara sabe o que ele tá fazendo. Sim. Muita gente, então, quer testar pra ter certeza, pra daí fazer as perguntas que quer saber. O ruim é que se você não tá num dia muito bom, né? Se você tá num dia... Porque você tem que estar muito zen pra tirar. Você não pode nem estar muito positivo, nem muito negativo. Ah, entendi. Pra você conseguir tirar cartas. Porque senão você vai tender pro positivo uma resposta que não é positiva. Então, o ruim é que se você tá num dia que não é muito bom, você pode acabar errando, mas não é que você tá fazendo um trabalho falso. É que naquele momento específico, né? O seu estado de espírito, então, influencia o que você tá lendo. Sim, e tem muita coisa também, né? Por exemplo, uma leitura aqui, querendo ou não, dá pra fazer. Mas nunca vai ter a qualidade que tem dentro do meu templo, da minha casa, entendeu? Porque lá as energias são mais limpas, eu consigo preparar o local antes. O que você tem que fazer pra preparar, assim? Você tem... Primeiro, você pode colocar um incenso para limpar. Você tem que ter os 4 elementos em cima da mesa. Você tem que ter fogo, a vela, pedra, que são os cristais, né? Um copo de água. E o incenso, Por que é o enquanto ar. a gente tá bem. Energia limpa, aquelas... Energia limpa, tô usando. E daí você consegue limpar melhor o ambiente, fazer uma tiragem melhor. Entendi. Mas dá pra tirar. Dá pra tirar só com o tarô. Só que daí, quanto menos você tiver dessas coisas, mais complexo vai ser pra você ter uma resposta exata, né? Entendi. E me conta uma coisa, eu adoro essas coisas, esses assuntos, eu adoro saber, eu sou super curiosa, assim. Eu tenho uma mulher que é de Feng Shui, que vai na minha casa e tal, e ela também é muito espiritualizada. Ela estava falando para mim que agora, nessa era de aquário e tal, não é muito bom ficar acendendo velas, porque você meio que chama espíritos para onde você tá. É verdade? Você também tem essa teoria do tipo, você acende a vela para te conectar com o mundo espiritual? Ou não tem nada a ver? A vela serve para quê nesse caso? A vela, só a vela, se você acender, realmente, isso pode acontecer. Pode ser mais... Não, Ela não falou assim, vela decorativa. Ela falou, quando você vai acender vela decorativa, tudo bem. Mas quando você vai acender uma vela, por exemplo, para rezar, Uhum. essas coisas, ela falou, reza, mas não precisa acender a vela. Isso que ela falou, entendeu? Não, Agora eu sim, lembrei sim. a regra normal. Não é tão interessante porque você pode acender a vela vai te trazer a conexão com o espiritual, mas você não vai estar num ambiente necessariamente limpo, né? Então, Entendi. quem que você vai atrair? Talvez você atraia para sua casa, por exemplo, uma energia que você não quer, né? Um espírito neutro, uma energia negativa. Entendi. É bom fazer uma limpeza. Faz um banho de sal grosso. Como que toma o banho de sal grosso? O banho de sal grosso, eu tomo com sabão específico. Entendi. É um sabão de sal grosso. É um sabão de sal grosso. Que Que eu legal. faço assim, né? Que daí eu vou nas feiras de bruxa aqui de São Paulo. Daí eu compro o sabão. Será que tem no Mercado Livre também? Olha, eu acho que tem. Será? Vou comprar. Será que pode fazer isso grávida? Putz, eu não sei. Mas é bom dar uma pesquisada. O pessoal tá falando que não aqui. Tá, então quando o Luigi nascer, a gente cuida da energia. Não, é porque é isso, né? O sal grosso, ele expande. O que mais você faz, assim, pra sua energia ficar sempre limpa? Eu devia fazer bem mais, viu? Tanto que o pessoal aqui do Futurizando pega no meu pé. Ela fala, porque a Dina, que é uma vidente que trabalha comigo, ela fala, faz um negócio aí pra você se limpar melhor.
Faz uma coisinha Porque assim. você atrai muita energia, né? Eu falo, Dina, não tem como, eu tenho que atender 30 clientes hoje. Não tenho condição. 30 clientes num Sim. dia? É, tem muita gente atrás, muita. Como que é um dia seu, assim? Então, hoje em dia eu consigo dividir os atendimentos com outras pessoas comigo, né? Porque quando eu comecei com o Futurizando, eu também não tinha muita experiência, não tem porque eu inventar. Então, eu senti na necessidade de chamar uma pessoa específica para cada área. Entendi. Então, a gente tem uma psicanalista que trabalha com a gente, que ela faz a Legal. interpretação dos sonhos. A gente tem um astrólogo que ele vai fazer... Porque eu queria colocar uma pessoa específica que fosse muito boa naquilo lá que faz. Caramba, que legal essa sua ideia. Mas é um consultório? Cada um faz na própria casa, né? Ah, tá. É home office. Mas daí... Entendi. Mas aí como funciona? Quando a pessoa te procura, você encaminha pro estilo que faz mais sentido. A técnica que faz mais sentido para aquela pessoa. Isso. Então, tipo, tô tendo muito pesadelo e tal, você encaminha para essa que analisa os sonhos. É meio que isso. Quantas pessoas trabalham com você? 5. Olha, bastante. É. E cada um na sua área, assim. É. E você não é vidente, então? Não, eu sou cartomante. Cartomante. Isso. Existe uma grande diferença entre o vidente e um cartomante? Um vidente é muito complexo você encontrar um vidente verdadeiro, né? Porque um vidente, ele vai ter visões, mas ele nem precisa usar cartas. Ele consegue chegar e falar seu futuro só por falar. E aí muitos são mentirosos, é isso? Entendi. E é perigoso, né? Mas, nesse sentido, eu, pelo menos, não acredito que existam limitações. Eu acredito que todo mundo está num grau de lucidez diferente. E você pode desenvolver. Você poderia ser cartomante se você quisesse. Só que, às vezes, o estado que você está na sua vida atual, você vai precisar de um pouco mais de tempo. Às vezes, de 5 anos, 6 anos, para conseguir começar a ter mais lucidez, mais percepção. Depende, né? Tem pessoas que já são Eu acho que eu não poderia ser cartomante, porque o meu filhinho é péssimo. Tipo, sabe aquela pessoa, ela é tão legal. De repente, a pessoa é, tipo, péssima, sabe? Eu vou descobrir depois. Aí eu super me decepciono com aquela pessoa, eu sou dessas. Então, assim, eu acho que meu filhinho é muito errado. As pessoas viram pra mim, muita gente, assim, que tem mais espiritualidade, fala pra mim que eu sou uma alma nova. Você é de aquário? Não, eu sou de virgem. É de virgem? Virgem geralmente não é uma nova, não. Uma alma mais ou Assim, menos. Muitas pessoas vieram falar pra mim assim, você é uma alma nova, né? Sabe como você faz pra ver? Como? Mão dominante, que você escreve. Tá. Tem essas linhas aqui. Esse daqui é um monte de Vênus. Quanto mais linhas você tem nesse lado aqui... Você tem, mas você é fina. Você é uma alma mais ou menos. Eu sou uma alma fina? O que quer dizer isso? Quanto mais linhas você tem, mais esse você já encarnou. Mas tem que ser linhas grossas, não são só as linhas, Mas né? aqui? Aqui, ó, na horizontal. Eu não tô vendo nenhuma. Deixa eu ver essa. Você tem pouquinho. Não, as suas é assim. Então, É na vertical. Realmente. sou uma alma nova? Que eu tô vendo. Aqui, nessa linha aqui é a linha da vida, ó. Se você tem essa bifurcação como eu tenho, tá vendo que divide? Geralmente você vai viver bastante tempo, mas você vai acabar vindo a falecer por conta de alguma doença degenerativa. Ixi, mas o seu tá dando isso? O meu é degenerativo. Então, E aí, o que você faz pra se precaver com isso? No meu caso, eu vou ter que aceitar mesmo, né? É mesmo? É porque a linha da vida, ela é forte, né? Ela chega até o final. Só que daí é a velhice mesmo, né? Alguma coisa Entendi, que tipo vai... um Alzheimer. Assim. alguma coisa que vai deteriorando, né? Entendi. O tempinho, E mas... você lida super bem com isso? Olha, eu prefiro morrer assim do que morrer de uma vez. Eu falo pra você. Entendi. Mas é engraçado, porque as pessoas perguntam, e eu falo. Você quer saber? Eu vou falar. Você fala? Eu falo. Daí eu falo assim, então, ó, o seu mostra uma morte mais súbita, rápida. A pessoa fala, Deus me livre. Daí quando eu falo, então, o seu mostra uma morte lenta. Deus me livre também. Ninguém quer morrer, né? É lógico, é a pior coisa. Mas você lida bem com a morte? Nossa, hoje em dia eu consigo lidar melhor por conta das experiências que eu tive com projeção astral. Entendi. A projeção astral é quando a sua consciência, a sua alma, ela consegue sair do corpo. Então, você consegue sair do corpo e você consegue ver o seu próprio corpo. Tem muita gente que tem isso desde criança. Tem gente que tem isso com experiências quase morte. Então... Eu vi uns documentários falando disso. E daí, quando você Que consegue ouvir tudo que tá acontecendo em volta, mas não tá no corpo. Às vezes a pessoa até consegue ver o próprio corpo, né? E isso é uma técnica, dá pra você fazer isso, né? Dá pra você conseguir se projetar. Você consegue fazer? Sim, é difícil, tá? Você passa meses tentando até conseguir uma vez. Mas daí quando você vê o seu corpo, quando você vê que existe mais do que isso, daí você já dá uma... Aí você relaxa. Você conseguiu, então?
Eu consegui depois de 3 meses tentando. Nossa, todo dia. E eu acho muito Mas engraçado. em que momento? Você tava, tipo, no meio do dia, assim, aí você saiu do corpo? Não, eu fui tentando, né? Porque é uma técnica de relaxamento. Você imagina Aham. uma luz descendo e subindo, descendo e subindo. E daí seu corpo começa a formigar. É como se você estivesse meditando, então. Isso, você entra no estado meditativo, né? E eu fazia isso na época de infância, quando eu tinha 12 anos. Eu fico, gente, eu tinha muita paciência. Porque hoje em dia eu não ia passar 3 meses da minha vida tentando sair Não, do e uma corpo. criança de 12 anos ter paciência de ficar insistindo, você é bem persistente, então. Era louco! Eu fui uma criança fazendo isso, vai na rua brincar. E aí, quando você viu, você sente mal-estar, alguma coisa? Nada. Você sente um bem-estar? O que você sente? É que o lado de lá é igual ao lado daqui. É muito parecido. Então, quando eu saí, eu olhei e eu achei que eu tava acordado. E é muito engraçado, porque até a questão por exemplo, eu uso óculos, não tô usando óculos agora. Mas quando você sai do corpo, você vê mais nítido do que você vê aqui. E sua alma, ela pesa o peso de uma pena. É muito leve. Eu ia flutuando assim. Parece papo de doido, né? Gente, é uma loucura, mas é muito interessante. E você na escola, você falava para as pessoas que você tinha essa espiritualidade, essa facilidade, ou você ficava mais na sua? Você sofreu bullying por isso? Como que foi essa adolescência espiritualizada? Sofri, o pessoal me chamava de macumbeiro. Sério? É, nossa, eu sofri bastante na época da escola. Mas daí depois. Mas você falava? Você falava, gente, eu vejo isso, faço isso? Ou você ficava Não, mais... de ver eu nunca falei, porque eu tinha medo de falar que eu era louco, né? Eu falava, Aham. não vou chegar falando que eu vejo Nem pros espírito. seus pais você falava? Não falava pra ninguém, eu deixava só pra mim. Aham. Mas, das outras coisas, desses assuntos eu sempre trouxe, né? Só que é um assunto que hoje em dia ele tem um pouco mais de visibilidade. Entendi, Naquela época era uma coisa muito fechada, né? As pessoas eram mente mais fechada do que são hoje em dia. entendi. Nossa, imagino. Hoje em dia acho que como existe internet, um monte de informação, etc., acho que o povo tem mais curiosidades também para aprender o Sim. que são essas coisas e tudo mais. Às vezes nem acredita, a pessoa gosta de ter essa visão, Claro. ter essa nova perspectiva, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou muito mente aberta. Eu nunca vou negar alguma coisa que eu não sei, entendeu? Então, eu sempre gosto de saber mais, perguntar, entender, entendeu? Eu nunca vou falar, isso aí é mentira, sem saber do que se trata. Então, é isso, eu sou muito curiosa, eu gosto de saber. Você sempre tem aquele pezinho atrás do tipo, como, sabe? Mas, ao mesmo tempo, você fala, gente, é um estudo, tem todo um por trás do negócio, e é por isso que eu acho que é importante a gente sempre perguntar, entender. E é por isso que eu acho legal você vir e contar, e dar a sua cara a tapa, de certa forma, porque suas redes sociais, quando que você abriu? Porque quando você abriu, você já não quis aparecer, e agora você começou a aparecer, ou como que foi isso pra você? Cara, eu não tinha nem ideia, assim. Eu sempre gostei de blog, de texto. Eu sempre criei site pra novelas que eu assistia. Na época da infância. Não, e uma infância conturbada, né? Que eu fazia tudo Nossa, gente, essa criança, juro. uma peste. Bem atípica, né? Muito bom. E daí eu fazia bastante blog e tal. E quando eu criei o Futurizando, eu criei em contexto, né? Com textos em si. E foi muito. Até hoje eu me pergunto como que deu certo. Porque, gente, é muito contra o que faz sucesso hoje em dia. Se a gente pega hoje em dia, o que faz sucesso? É reels, são pessoas aparecendo, tá tudo certo. Não tô falando que tá errado. Claro. Mas quando eu vim com texto, é uma coisa muito diferente, né? Qual foi a primeira que você abriu o Twitter? Foi no Twitter que eu abri. E daí depois eu fui pro TikTok e Instagram. Gente, ele tem 1 milhão de seguidores no Twitter, 1,5 milhão, né, no TikTok, ou mais até. Uhum, 1,6. E no Instagram, 500 mil, não é? Por aí. É muita gente. É muita gente. É uma loucura. E você que cuida todas essas redes, ou essa sua equipe te ajuda e tudo mais? Não, de postar só eu. Só Eu escrevo você. tudo, eu faço tudo. E as ideias são suas também, do tipo, hoje eu vou postar. Porque às vezes você posta umas frases legais, né? Do tipo, se servir pra você, serviu. Essas frases que você posta, por exemplo, quem não estiver sabendo do que eu tô falando, depois entra nas redes dele, porque vale a pena. Ele posta assim, por exemplo, se você tá magoado com alguém, é o momento de você, sei lá, fazer as pazes, blá blá blá. Quando você faz Sim. esse tipo de coisa, você não fez uma previsão, você sentiu alguma coisa pra falar. Como que funciona isso? Eu geralmente faço uma leitura fria, né? Porque como a gente tá falando de muita gente, não tem como eu fazer uma leitura específica, né? Então eu tento trazer coisas mais do cotidiano, tento trazer algum tapa na cara, né? Alguma coisa assim, para as pessoas. Mas, tem dias que eu sento na frente do computador e fico lá, 3 horas, não saiu nada.
fico lá só olhando a tela me olhando. Bloqueio criativo. Bloqueio criativo. Daí, às vezes, eu converso com um amigo, meu amigo vem se lamentando de alguma coisa. Eu falo, calma aí. Opa, isso é uma Até pauta. escrevo e depois eu posto. Que legal. E aí, você já sofreu muito hate? Nossa, no começo era muito hate, mas muito, muito, muito. Porque o pessoal falava, quem que você acha que você é pra prever o futuro das pessoas, né? Eu acho que depois o pessoal começou a entender um pouco mais a pegada, sabe? Eles entenderam que, beleza, ele vai postar, ele vai acertar, ele vai conseguir errar, ele vai errar também, né? Porque eu nunca quis também ser aquela pessoa perfeita que prevê com 100% de exatidão. Porque não tem como. Se você prevê com 100% de exatidão, você tá mentindo, ou não sei, porque vai totalmente contra o livre-arbítrio, né? Não tem como. Sim. Porque às vezes você previu e aí a pessoa já mudou, já fez alguma coisa que mudou aquela história e aí Sim. já não acontece o que você falou. É meio que isso. Sim. Entendi. E tem mensagens que podem vir trocadas, assim, pra você? Tipo, sei lá, você prevê que acontecia alguma coisa com alguém e de repente acontece a mesma coisa com uma pessoa próxima dessa pessoa ou nunca aconteceu isso? Ah, não, isso daí é mais difícil. Entendi, Porque daí você tira direto pra pessoa, né? entendi. Ai, gente, é muita curiosidade. Eu acho que a Bárbara já tem pergunta, eu não quero perder, porque tem muita pergunta, né? Então vamos começar com essas previsões aí. Tá. Eu vou falar a primeira pergunta, então. Tá. Ela falou, sou médica formada desde 2020 e estudando, tentando entrar na residência médica desde então. Gostaria de saber se esse ano eu vou conseguir passar. Obrigada. Tá, vamos ver Isso. se ela vai Já tô torcendo por você. conseguir passar na residência. Isso. O que você fala pra mim, Tarô? Um pouquinho mais pra trás. Aqui. Olha isso, a primeira carta. Carta da casa. O que isso quer dizer? Olha eu rindo, nem sei o que quer dizer. Ele riu, eu ri. Tá, essa carta da casa, ela pode falar exatamente isso, sobre a questão da residência mesmo, né? Ela Entendi. pode trazer um paralelo pra isso. A gente vê a carta dos ratos, essa carta dos ratos, assim, do jeito que ela tá aqui, pode indicar alguém próximo a você que você tem que tomar um certo cuidado, uma pessoa, assim, que não tá querendo que você prospere na vida, né? Essa carta, ela fala sobre uma questão de perca, mas de perca no sentido, assim, de... Putz, alguém tá tentando tirar alguma coisa de você. Apesar disso, carta do cão. Essa carta do cão, ela é muito boa. Ela fala sobre a questão de uma pessoa que está do seu lado, que vai te ajudar. Carta do peixe e carta da lua. Essa residência, carta da lua, lua espiritual, ela está relacionada ao seu espiritual. Você vai conseguir chegar lá. Só toma cuidado com pessoas que estão próximas a você. Ou seja, você tem umas pessoas meio invejosas aí do seu lado. Sim, É isso. Mas vai passar. vai. Ó, gostei. Primeira previsão foi positiva. Amei. E, por exemplo, quando rolou coronavírus, pandemia, essas coisas, você previu alguma coisa nesse sentido? Não, porque eu comecei naquela época. Ah, entendi. Eu comecei, foi muito engraçado, porque eu falava, ai, será que eu começo? Será que eu não começo? Será que eu faço? Eu falava, vou esperar passar a pandemia. Eu falei, não vou ficar ouvindo minhas inseguranças, não. Vou fazer acontecer. Porque se eu ficar, imagina se eu esperasse passar a pandemia. Não ia ter feito verdade. nada. E na pandemia você deve ter ficado mais intenso ainda, estudando e tudo mais. Acabou dando tudo certo, porque, dava pra ficar mais em casa, né? Não tinha como sair. E além disso, tinha muita gente conectada. Entendi. Então, foi o prato perfeito para conseguir desenvolver esse trabalho, né? E as redes sociais são o seu maior ganho, assim, de renda e tal? Ou é mais os clientes que você atende? É que, olha, pra você ser um cartomante, você não precisa necessariamente ter muitos seguidores, né? Entendi. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Porque, por exemplo, vamos supor, você é um cartomante, você tem 15 mil seguidores. Se você faz 100, 150 atendimentos por mês, tá ótimo. Você Entendi. consegue viver, né? Então, se você tem muito, assim... Por exemplo, eu tenho muita gente que me chama nova. E tem muita gente que volta. Mas tem muita gente que a gente não consegue atender porque não tá... A demanda é muito grande, né? Como que vocês escolhem quem vocês vão atender? Quem chega primeiro? É ordem de preferência. Mas tem gente, por exemplo, tem gente que vem hoje para ser atendido mês que vem. E se a pessoa tiver alguma dúvida urgente, alguma coisa assim, vocês dão alguma prioridade? Dá. Eu fiz um pacote de fura-fila que a pessoa pode ir, caso ela queira. Qual seria, assim, essa preferência? Não, se a pessoa realmente tá... Depende muito, né? Porque hoje em dia eu faço alguns projetos de leituras gratuitas, né? Ah, que legal. Para eu conseguir atender o pessoal sem cobrar, para justamente trazer essa ajuda. Mas se a pessoa ela realmente quer e ela tem condições, aí paga aí que a gente dá um jeito. Entendi. E o que te procuram mais? Qual que é o tipo de previsão que mais querem saber?
Tem uma coisa assim? Muito de traição. Nossa, o que mais pergunta? Traição. De fulano tá me traindo, não tá. Olha, gente. Gravidez também, dinheiro, né? Tem que tomar. Pessoal que me segue, gente, se você tá procurando sobre o financeiro, não vai. Tem gente que fala assim, esses são os meus últimos R$ 50. Fala, gente, não compra a pergunta. Não precisa comprar. Se são os seus últimos R$ 50, guarda R$ 50 aí Sim. pra você. E vai de uma autoconsciência também, né? De entender que o tarô, ele não é um milagre que vai acontecer. Ele é um conselho. E eu acho que, às vezes, as pessoas, elas veem isso como se fosse algo muito maior. E me traz um pouco de medo, saber que tem gente que gasta tanto e, às vezes, tá focando numa coisa que não era pra focar agora. Talvez estruturar um pouco a vida financeira, a vida pessoal, psicológica, e depois procurar uma ajuda da espiritualidade, sabe? Sim, com certeza. E mostra um pouco da vulnerabilidade da pessoa. Ela querer tanto saber o futuro é porque o presente está um pouco descompensado, né? Porque a gente não, teoricamente, a gente não deveria saber, né, o futuro. Se a gente tem uma ou outra dúvida é uma coisa. Agora, se a pessoa está pautando a vida dela no futuro, ela é muito ansiosa e ela precisa tratar essa ansiedade, né? Mais do Sim. que qualquer outra coisa. Imagino isso. É... Calma, tinha uma dúvida que eu queria perguntar. Ai, eu tô gestonta, então calma. Às vezes me foge. Quer pôr mais uma? E daí eu lembro da minha pergunta. Tem mais uma. Tem uma de gravidez. Olha. Essa é a Maria Aham. e o ano é 2000. Tá, Maria pode falar o segundo nome porque é muito Maria aberto. Eduarda. Tá. Maria Eduarda 2000, quer saber se vai engravidar. Ela quer saber, ela falou que ela precisa fazer FIV, mas ela tem medo de ter gêmeos. Ela quer saber O qual a ano é chance. 2000 que ela nasceu? É. 2000? 2000? É. Ah, tá. Nossa, gente. Eu fiz conta errada. Eu tô tipo, ela tem 13 anos. Eu juro que eu sou inteligente. Mas enfim, continua. Ela tem medo de ter gêmeos. Ah, Ela quer saber se tem probabilidade dela ter Medo! gêmeos. É maravilhoso ter gêmeos. vamos ver. Maria, como assim? Maria do ano 2000. Gravidez. O que você vê pra ela, Tarô? Aqui. Tá. Olha, não vai ser um procedimento que ele vai ser muito fácil. Carta da serpente logo no início. Essa carta da serpente, ela fala sobre alguns obstáculos, né? Mas, apesar disso, carta do sol e carta do coração. É pra você conseguir. E não foi indicado nada aqui que indicasse gêmeos. Então, mesmo que faça, vai ter alguns problemas no começo. Não desiste, continua. Carta do sol. Vai desanimar, mas você vai acabar conseguindo chegar lá. Por conta da carta da montanha, carta das flores, né? Você vai conseguir chegar nessa vontade muito grande que vai aquecer seu coração. Ó. É uma ótima. historinha, né? Ah, amei. E as duas previsões foram positivas demais. Tem alguma previsão para esse ano que te assustou, assim, que você fez? E você falou, nossa, tô assustado. Ah, foi mais da questão do presidente, né? Que eu tinha falado que ele... Ainda acredito que ele vai passar por algum problema grande na saúde antes do fim E do mandato. vários videntes falaram isso também, né? Ah, daí, quando não falam, o pessoal lá... Você também viu isso, então? Sim, eu postei faz tempo sobre isso, né? Acredito que ele vai ter algum problema grave aí que vai afastar ele, né? Não vejo ele terminando esse mandato. Entendi. Gente, isso te assustou? Me assustou bastante. E alguma previsão legal, assim, que você viu pra esse ano? Tem alguma coisa? Ah, depende, né? Depende de artistas, assim. No ano passado eu tinha previsto que a Anitta ia pegar número 1 com Envolver. E foi uma previsão muito específica, né? Mas esse ano eu ainda não peguei pra tirar para os artistas, né? Entendi. Pra todo mundo. Quando você gosta de alguém que você acompanha, você vai lá e tira pra pessoa, sem ela saber, assim? Tiro. E Gente. daí, dependendo, eu posto. Entendi. E aí, o que foi uma previsão que te marcou na sua vida? Que me marcou. Mas Fora do Louro José, assim. relacionado ao futurizando, né? Não pessoal, assim. Acho que futurizando. Nossa. Algumas previsões importantes que você fez que marcaram, assim, a sua história online. Eu acho que eu gostava bastante da época que eu previa sobre artista pop, que eu tinha mais essa pegada, sabe? Eu falava, fulano vai fazer um feat com fulano. Eu lembro que em 2019, não, acho que foi até antes disso,
Mas isso eu previ, eu tinha outra conta, né? Tinha Futurizando, eu tive outras contas já. Ah, é? Tive uma chamada Ilumiture. E aí, mas flopou? O que aconteceu? Ah, fazia sucesso, mas eu não, sabe? Sei, não sentiu que era aquela. Era muito jovem também, né? 17 Entendi. anos, então... Ah, tá, você era bem mais novo. Era bem mais novo. Daí eu previ que a Anitta ia lançar um feat com a Iggy Azalea. Ah, não acredito. E daí, naquela época, que ninguém imagina, né? A Anitta não era nem conhecida aqui no Brasil. Ela era conhecida, né? Não vou falar isso, não, o pessoal vai me matar. Mas ela era conhecida, mas ela não era tão grande quanto é hoje em dia, né? Imagina pra pegar um feat internacional assim. Então, quando eu postei, o pessoal falou, nunca que isso vai acontecer, porque a Iggy era enorme, né? E daí, quando aconteceu, o pessoal ficou meio... E o pessoal lembrou? Lembrou, daí postou. Eles vêm e falam, tipo... Ah, e deve ter muita gente que seguia o Ilumiture, né? Que seguia essa conta que eu tinha e daí nem imagina que é a mesma pessoa do Futurizando. Caramba, agora estão sabendo. É, quem sabe, né? Mas se você gostava de fazer isso, por que você não faz mais? Ah, cara, é um lado meio complicado, sabe? Tem muita cobrança? Não, é um lado meio sujo, assim. Tem muita gente querendo fazer um trabalho legal, mas eu já peguei videntes, assim, brigando, falando, eu acertei que fulano ia morrer primeiro. Eu falei, gente, perdeu a noção, sabe? Eu não acho que daí tem que ser a briga, tem que ser sobre a questão de autoconhecimento, é você trazer alguma nova perspectiva pra vida de alguém, e não ficar brigando sobre quem acertou o que primeiro. Entendi. Você não gostava dessa competitividade que esse assunto gerava nas suas redes, assim. E daí ainda bem, né, que eu tive esse privilégio de conseguir não parar, mas diminuir quando eu já tinha uma quantidade de seguidores, né? Porque no começo não tinha como eu fazer isso, né? Porque eu tinha que postar pra conseguir, Entendi. justamente. E que mais, assim, que marcou, assim, a sua história online? Algo que você fale assim, nossa, foi super difícil esse momento? Ou alguma coisa, tipo, que foi muito legal? Conta, assim, um pouco da história. Porque você cresceu muito, é muita gente. Eu fico imaginando que deve ter acontecido muita coisa, assim. Ah, tem muita gente famosa, assim, que veio atrás que eu fiquei meio que... Nossa, eu nunca imaginei, sabe? São pessoas muito grandes, assim. É mesmo? Pessoas são conhecidas no Brasil, fora dele. Até pessoas que são conhecidas só no Brasil, mas são pessoas muito grandes do Brasil também que vêm atrás. Mas é engraçado, porque a pessoa não segue. Entendi. Ela gosta meio que no sigilo, vai lá ler as cartas pra mim. E aí você lê? Leio. Daí, eu nunca imaginei, né? Porque, imagina, eu sou do interior, eu nunca imaginei que eu teria, sei lá, contato de tanto famoso no meu celular. Caramba. E a Então é bem pessoa legal. vem perguntar o quê, assim? Tipo, Ah, eles sempre... esses famosões, assim. Nossa, eles são muito preocupados. Muito, muito, muito. Eles perguntam sobre saúde, perguntam sobre os filhos, né? Mas eles é sempre muito relacionado a isso. Nunca é questão profissional, financeira, sempre mais saúde. Entendi. E aí, quando você vê alguma coisa ruim, você fala e Daí eu falo. pra ele ficar tomando cuidado e tudo mais. Uhum. Caramba, que interessante. Gente, é surreal. Tem mais pra... Tem muita. Tem alguma coisa mais genérica, não específica da pessoa, só por curiosidade? Tem uma genérica. Vamos lá. Tem alguma genérica? Mas esse aqui. Tem uma genérica da Elvira. Uhum. Ela falou assim: o Coxa, Curitiba, vai começar a ganhar e se manter na primeira divisão? Diga que sim, por favor. O nome do time é Curitiba. Tá. É. O que você fala sobre o futuro do Curitiba, Tarô? Vou tirar com 5 cartas. Já veio rápido aqui isso aqui. Tudo que indica que sim, ó. A carta da cegonha. Todas serão ao contrário, né? Engraçado. Então eu ia falar isso. Tem algum significado quando isso acontece? Esse tarô não, mas tem outros que tem. Ah, entendi. Mas a carta da cegonha, essa carta da cegonha, além de indicar gravidez, né, no caso, né? Ela também indica a questão de felicidade, a questão de prosperidade, a questão de crescimento, né? Carta do navio. Esse navio mais pássaros, né? O navio, ele é um meio de transporte lento. Ele chega no local. Ele consegue atingir onde ele quer chegar. Só que ele é lento. Então, não tô falando que ele só vai ficar ou ficar na primeira divisão, ficar na primeira posição. Mas ele vai conseguindo gradativamente crescer e se houver alguma queda, ele consegue voltar eventualmente, né? Então vai ser um ano bom. A gente não vê nenhuma carta negativa nesse... Olha, que boa notícia. Eu Pode cair, mas não vai ser... Pode ficar feliz, então. Demais. Essa até o Bruno vai ficar feliz também. Gostei. Legal. O que mais que estão perguntando? Tem uma da... Uhum. Reencontrei meu primeiro namorado de 40 anos atrás. Gostaria de saber se vamos ficar juntos.
Uhum. Depois vocês voltam para contar se deu certo as coisas. A gente quer Sim. saber. Comenta lá. Tá. Ó, a gente consegue perceber que ele gosta muito de você, carta do cão, novamente. Essa carta do cão, ela é muito boa, né? Ela fala sobre uma questão de... o cão, ele é o amigo mais fiel do homem. Então, ela fala sobre uma questão de uma pessoa que gosta realmente de você. Tem uma ligação espiritual, carta da lua. Mas apareceu a carta da cigana aqui. Então, pode ser que esse homem ele esteja aí namorado por outra mulher, ou pode ser outra mulher interessada nele. Mas, apesar disso... é, eu acredito que vocês têm muita chance de dar certo, sim. Do jeito que tá espectrado aqui. Mas seria interessante abrir o jogo com ele. Falar, ó, e aí, essa outra aí? Essa cigana aí. Essa Quero cigana. saber. Você vai fazer o quê? Ah, gostei. Então, pode dar certo, mas descobre aí quem que é essa sirigaita aí. Aquelas, muito bom, sério. E me conta uma coisa, assim, como que é a relação com os seguidores? Porque você falou um pouco dos clientes, né, que vêm, e daí tem gente que quer toda semana e tudo mais. Como que é a relação dos seguidores? Como que é esse engajamento com você? Eles fazem muita pergunta, eles te cobram muito? O que mais você recebe, assim, nos directs, nos comentários, essas coisas? Ah, nossa, vem muita gente perguntando. Eles vêm com perguntas mesmo, né? Porque o pessoal, eles gostam bastante da página, eles gostam também das previsões, mas eles não me conhecem ainda por completo, né? Então, eles estão conhecendo agora. O pessoal gosta muito dessa questão de previsões mesmo, mais bruta, né? Então, perguntam muito sobre futebol, muito sobre a vida pessoal. Tem muita gente tem muitos clubes, fã-clubes de time que apostam mesmo nas minhas previsões. Caramba. Tem gente que fala, ganhei 38 mil na sua previsão. E o pior é que eu não posso apostar. Porque se eu aposto na minha previsão, vai acabar subindo a cabeça, eu vou acabar vendo de jeito diferente. Então eu posso falar, olha, eu acredito que tal time vai ganhar. Mas eu não posso apostar. Então o pessoal fala, ganhei 38 mil. Eu falo, um Pix de R$ 500, eu tô aceitando. Pô, uma comissãozinha aí. Mas eles não dão? Ah, tem gente que dá. Ah, eu Tem acho gente que não. justo, pô. Tem gente que fala, eu vou voltar com você, eu vou fechar algum pacote com você. Entendi. Mas é legal. Gente, e como identificar as pessoas que não são sérias nesse mercado? Porque isso é uma coisa que as pessoas têm que tomar muito cuidado, assim. Como que as pessoas podem identificar? Infelizmente é muito difícil, né? Eu acredito muito assim, que quem é sério é uma pessoa que ela vai fazer o trabalho dela, mas ela não vai chegar num podcast, chegar em algum programa e ser o dono da verdade. Ninguém é o dono da verdade, ninguém sabe tanto assim, sabe? A pessoa, ela pode saber algumas coisas, mas ela tem que ter um limite, sabe? Uma humildade. E a gente vê muita gente hoje em dia chega nos lugares e fala, como se fosse uma verdade. Não, tem tantas vertentes da espiritualidade, tem tanta coisa, sabe? Eu já vi, por exemplo, quando as pessoas vão em vidente, que tem vidente que não é muito confiável, que vai induzindo você a responder algumas coisas para daí te falar. Então, tipo, sem querer você dá as respostas para aquela pessoa. Não tem isso. Tipo, umas pessoas que se treinam assim Uhum. para ir te induzindo a contar um pouco da sua vida e tal. Então, fiquem espertos aí com isso. Eu estava assistindo, acho que era... Não sei se você já viu aquele Surviving Death, que é um seriado que tem no Netflix. Esse não. Como é que chama em português? Não. É um documentário mesmo que fala... Cada episódio é sobre espiritualidade, tudo. Então, cada episódio é focado em uma coisa. Bem interessante para quem tiver interesse em ver. Daí tem 2 episódios que são experiências quase morte. Daí tem... Vida após a morte. Acho que é isso. Daí tem o outro... Vida após a morte. Legal. É esse. É bem interessante. Aí tem um episódio ou 2 que são sobre sobre videntes. E aí eu lembro que mostra um vidente que a pessoa foi lá, tipo, bem cética, assim, só que ela queria muito saber do pai, falar com o pai tinha falecido e tal, acho que era um cara. E aí ele foi porque a irmã falou, talvez eu esteja enganada da história, dos detalhes, mas basicamente a mensagem é essa. Que daí ele falou assim, pro ar, ele falou, pai, se você estiver lá, comenta alguma coisa do meu cabelo. E aí ele chegou lá e não falou mais nada. E aí ele falou, eu não vou falar nada, porque senão se eu falar qualquer coisa, essa pessoa já vai saber, né. Daí o vidente começou a falar várias coisas e tal, e no final ele virou e falou assim, ele já estava indo embora, ele virou e falou assim, peraí, ele tá me perguntando alguma coisa, tá falando para eu comentar alguma coisa do seu cabelo.
Gente, o cara falou pronto. Tipo, não tem como você... Não tem como inventar um negócio desse. O cara falou isso antes de chegar lá. Não tinha ninguém vendo, não tinha ninguém junto. Aí ele chega e faz um negócio desse. Então, eu acho que deve ser esse tipo de teste aí que devem fazer com você também. Aham. Que deve ser uma coisa que arrepia muito a pessoa, né? Então, tipo, você falou, por exemplo, do teste da pessoa que mostrou alguém que já tinha falecido e você captou. Teve mais coisa que aconteceu nesse sentido? Ou não? Tem muita gente que chega e faz pergunta aberta. Mas eu gosto, não reclamo não. Então, ao invés da pessoa perguntar, por exemplo, assim, vou ter um futuro com fulano, ela pergunta assim, como será meu futuro amoroso? Porque daí ela não fala que ela tá num relacionamento, ela só entra Pra lá. ver o que você vai falar. E daí quando eu consigo fazer uma leitura que bata, né, a pessoa fica impressionada. Gente, que legal. É que é complicado também, né? Tem muita gente que acha que o tarólogo ele é adivinho, né? E a gente não é. É claro, a gente consegue ter alguns vislumbres, né? Mas não é a função dele. Então, você não pode nunca chegar no tarólogo e dar 100% das informações. Mas também nunca dá zero, né? Fala um pouco sobre você também. Fala assim, profissionalmente eu trabalho em tal empresa, vou ter futuro lá ou não? Porque se for pra você ter futuro, ele vai tirar e vai ter futuro. Agora, se não for, ele vai ter sim ou não pra te responder, né? Entendi. Então é melhor você dar um pouco de informação pro tarólogo. Não muito, né? Não muito, porque senão também abre todo o jogo. E pode ser até que você também, com menos informações, ele consegue fazer mais. Porque ele consegue abrir de uma forma que ele não fique tão no misto das informações que você disse, sabe? Por exemplo, você mandou um textão, fala, tô trabalhando na empresa, tô há tempo, eu tô na dúvida se eu faço isso, se eu faço aquilo. Às vezes, toda essa empresa, vou ter futuro ou não? Pronto. Um pouco mais objetivo. Entendi. E você optou pelo tarô por quê? Na verdade, eu utilizo muito mais o baralho cigano. O baralho cigano, pode-se dizer que ele é um tipo de tarô, mas o nome certo de falar é baralho cigano, né? O tarô, ele é outro. Entendi. Mas eu também leio o Quais tarô. são as diferenças? O baralho cigano, ele Esse é o tarô. Esse é o baralho cigano. Esse é o baralho cigano, tá. Ele é muito bom para questão amorosa, para questão também de gravidez, perguntas objetivas, né? O tarô, ele é mais um instrumento mais reflexivo. Entendi. Mas os dois podem servir para a mesma coisa. Pode fazer a mesma pergunta, não tem problema. Qual que era a sua pergunta? Não, eu queria entender como que você optou pela técnica do sim. tarô, assim. Eu fui atrás de vários baralhos, né? Mas esse foi o que mais me pegou, assim. Acho que quando você entra nesse mundo, você tem um que é o seu filho, assim, preferido. Que horror, né? Filho preferido. Não, mas e aí Entendeu, tem né? essas outras coisas que as pessoas veem, borra de café, blá, blá, blá. Tudo É. isso é legítimo, assim? Então, eu já conheci um que lia na borra do café. É Sério? borra com B, viu, gente? Não é com A outra. Bárbara da Cinha também. Sério? E, nossa, é incrível, sabe? E é aí que eu fico muito impressionado, né? Eu sou muito grato pelo tamanho que chegou a página. Porque, gente, eu sei ler tarô, eu sei ler baralho cigano, eu sei ler a mão, mas tem gente que sabe ler tanta coisa, mas sabe tão profundamente sobre as coisas. E eu quero um dia chegar, sei lá, ser 10% desse povo. É claro, são poucos, né? Mas tem muita gente que faz um trabalho muito legal e às vezes não é tão reconhecido. É. É. Mas tem, tipo, escola disso? Como funciona isso? Tem cursos que você pode fazer, né, online hoje em dia. Mas se você tem contato, é melhor você ir com alguém que realmente. Se você consegue presencialmente, né? Entendi. Por exemplo, igual eu lá com a moça que trabalha no interior lá. Daí ela já é uma pessoa. Entendi. E você tira as suas cartas com ela? Ela tira as cartas dela pra mim. Ela tira as cartas para suas perguntas, é isso? Isso. E qual a frequência que você vai, assim, para ser Eu vou uma vez consultada por mês. Eu não vou muito. Ela te ajuda a tomar umas decisões, umas coisas assim? Sim. Por que você não tira para você mesmo? Eu poderia tirar, só que daí eu teria essa questão da dificuldade de eu interpretar de uma forma que seja coesa, né? Neutra, né? Então eu poderia ir muito pro positivo ou muito pro negativo. Isso é complicado. Que tem aquela história a ver com o estado de espírito. Você tá triste, você quer fazer uma pergunta em relação ao que tá te deixando triste, provavelmente você vai ver uma previsão meio ruim e não necessariamente é isso, né? Isso. E também, por exemplo, vamos supor, eu falei sobre a mudança, né? Que eu queria me mudar para São Paulo. Se eu tiro, vai dar sim, né? Porque eu quero. Você não mora em São Paulo? Não, moro em Americana. Você mora lá. É no interior, né? Entendi. É tão diferente a vida de lá e de cá. E daí, essa menina que eu contratei ela recentemente, que eu tava procurando alguém pra me ajudar também, Dina, e daí quando eu fui fazer É a mãe de Ná? Tô zoando. E daí ela primeiro,
cheguei nela, falei, ó, faz essa leitura aqui pra mim. Mando minhas informações, né? Pra fazer o teste com ela, né? Aham. Ela falou, você tá querendo se mudar, né? Eu falei, pronto, é essa daqui. Nossa! E A daí, mulher sabe o que tá falando. mas daí mesmo assim, fiz mais perguntas, né? Daí ela foi respondendo, falei, bateu. E daí eu deixo uma semana atendendo alguns clientes. Pra ver se vai realmente conseguir. Daí eu pego pro cliente e falo, ó, como foi? Você gostou? Daí vai indo. Mas daí o pessoal adorou ela. E o que você acha, por exemplo, de mapa astral, essas coisas? Eu acho bem legal, eu acho que bate mesmo. Eu acho que o mapa astral, inclusive na questão das casas, bate muito, né? Você acha que bate mais, por exemplo, que o tarô? Pra questão de personalidade, de traços, eu acho que sim. De autoconhecimento, assim? Isso, mas eu acho que na questão de futuro é tarô mesmo. Entendi. É, porque quando eu fiz meu primeiro mapa astral, eu fiz recentemente, eu nunca tinha feito. Eu fiquei impressionada que eles falam também, por exemplo, esse ano, tal mês é melhor para assinar contratos, blá, blá, blá. Sim, Eles têm eles conseguem ver, né? Dependendo da casa que vai parar, não sei o quê. sim. Eu achei muito interessante isso, porque eu não sabia. E, de certa forma, é algo que parece um pouco com o que você faz. Só que a diferença é que eu não precisaria perguntar. Ela que vai lá e fala, tipo, ó, esse mês é melhor para isso aqui toma cuidado com tal coisa. Eu não estou perguntando nada. Ela vai lá e lê meu mapa, né? Uhum. No seu caso, sempre tem que ter uma pergunta? Não, se a pessoa não quiser, não. Por exemplo, se eu sentar na sua frente e você vai tirar minhas cartas, você pode tirar sem eu te perguntar nada. Eu posso abrir a mesa, né? Pra você. Eu posso abrir a mesa com 9 cartas e vamos ver o que o tarô tá falando pra você, que ele tá te aconselhando. É claro, se você der uma instrução, pode ser que você não pergunte, mas fale assim, olha, eu tô querendo saber mais da vida profissional. Só fala isso. Entendi. E daí eu consigo... É melhor pro Pra tarólogo, saber né? qual é o assunto específico que você está lendo. É. Entendi. Se você não falar nada, aí você vê de que tipo de coisa? Você vê, tipo, se a pessoa está com sorte, se coisas boas vão acontecer, essas coisas? Geralmente. Mas dá pra ver coisas mais específicas, né? Mas depende muito de como você... Porque a consulta, ela começa quando você vê a pessoa. Ou quando você tem um mínimo de contato com ela. Quando você ouve algum áudio dela falando alguma coisa com você, sabe? Eu tô querendo dizer que começa nos mínimos detalhes, assim. E depois você vai expandindo. É claro, gente, a gente faz uma consulta online. Mas a consulta presencial, ela sempre vai ser muito superior, né? Por causa da energia da pessoa? Porque você consegue sentir a pessoa na hora, né? Daí você consegue tirar com mais... Tipo, essa sensação que você falou pra mim, tô curiosa. Que você falou assim, você vai ter mais filhos, eu vejo, enfim, sua família é grande e tal. Você sentiu quando você me viu ou você já tinha sentido quando você via eu falando, quando você me seguia, sei lá? Não, desde dos vídeos antigos que você fazia sobre a questão da fertilização, né? Aham. Então já dá pra, Você já sentiu isso? já dava pra perceber que você teria. Que legal. Então aí, quando você me vê, vem alguma sensação, alguma coisa, tipo... Vem uma quase como se fosse uma visão demais, sabe? Eu não posso falar visão porque visão é evidente, Entendi. né? Mas vem esse sentimento demais, de tem algo aí ainda. Gente, gostei. Então é bom. É, É uma visão boa. sim. Ai, que bom, gente, que demais. E já aconteceu de você estar tirando para uma pessoa e aí você falar, meu Deus, eu não quero falar isso para essa pessoa. Deve ser difícil, você tem que Já. falar umas coisas muito trágicas, horríveis, sei lá. Mas, como eu sou de Áries, eu sou meio pauleira mesmo, eu falo que tem que falar. Mas tem coisas que eu já falei que eu me arrependo. Já Entendi. aconteceu ao contrário. Tipo o né? quê? Já veio gente famosa atrás de mim, eu falei tal coisa, e daí famoso me ameaçou, falou, eu vou te expor, porque não gostou do que eu falei. Caramba. E no final acabou batendo, mas a pessoa não gostou naquele momento de ter ouvido aquilo. E daí conversando com colegas que são cartomantes, eles falaram, olha, eu entendi você quer, você ter a necessidade de falar aquilo. Só que não foi no momento certo, né? Mas que tipo de coisa que era? Que a gente não vai perguntar o nome da pessoa, obviamente, mas Por só exemplo, para entender que assunto que era. vamos supor, uma pessoa acabou de terminar o relacionamento e eu vou lá e falo, olha, não tem mais jeito, não é esse cara, sai dele, cai fora, esse cara vai te trair com outra. E daí, às vezes o jeito que eu falei, por eu ser bem pá, Você é muito diretão, assim. a pessoa não gostou, aí a pessoa ficou um pouco... Entendi. Mas, eu acho que eu tenho mais esse problema de falar demais. Aí você fala, ai meu Deus, por que eu fui falar aquilo? Sim. Mas já aconteceu de virem te processar, assim, tipo... Não, ainda não. Ai, graças a Deus, que bom, né? Até porque a pessoa tá perguntando, poxa. Quem não quer saber não pergunta, Sim, sim. não é? É porque as pessoas, às vezes, elas querem ouvir uma resposta boa, né?
Mas elas não querem saber uma resposta de verdadeiramente como é, né? O tarô nem sempre vai ser positivo. Eu falo, se você vai fazer uma consulta, seja preparado para ouvir o que você vai ouvir. Mas a maioria das coisas são positivas. Mas é que tem uns 20% negativo, né? Toda a vida. Entendi. Pode mandar bala nas perguntas, porque eu não quero perder ninguém aí. Tem mais aqui. A gente tem da... Depois de várias frustrações profissionais, estou iniciando um novo projeto na área de tecnologia, uma startup, que é um desafio enorme para mim e fora da minha zona de conforto. Quero saber se meu novo negócio vai ter sucesso e se vou prosperar financeiramente. Isso. Nessa startup. Gente, quando ele tá tirando o tarô, a bola do olho some. Fica tudo branquinho aqui. Tá, toma muito cuidado com a questão de aliança e raposa. Então, você está fazendo essa startup, mas você está fazendo ela com quem? Quem que você está colocando para fazer junto com você? Quem que está sendo seus colaboradores? Tem um lobo em pele de cordeiro aí. Essa carta da raposa não é muito boa, não. E aliança, né? Então, é uma aliança com essa raposa. Você está planejando algo com ela. Carta da serpente logo em seguida. Você também tem cartas positivas. Mostra, sim, que é uma coisa que você realmente quer fazer, carta do coração. Carta da estrela. Estrela brilhando no céu, sucesso. Mas tem que tomar muito cuidado com essa pessoa que você está colocando próximo a você. Ó, o tarô, o oráculo não me disse, né? O sexo, mas eu vejo uma energia mais feminina. Mas daí, tá vendo? Eu utilizei da minha sensibilidade, Entendi, né? Porque ele não me falou. entendi. Então, toma cuidado aí com uma sócia, uma parceira aí de negócios. Olha bem, mas pelo visto vai fazer sucesso, então. Uhum. Ai, gente. Alguém aqui do estúdio quer fazer alguma previsão? Gente, pode perguntar. Ah, ninguém quer fazer no ar. Eu quero. Posso... Quer? Lógico. Pera Dá o microfone pra ela. Gente, a equipe tá aqui. Eu falei, gente, ó, Posso falar? Dá pra escutar? lógico. Fala seu nome. Meu nome é Amanda, Uhum. sou de 99 e eu tenho uma doença renal crônica. E eu queria saber se eu vou conseguir estagnar ela ou se eu vou ter que ir pra algum tratamento, alguma coisa assim. Nossa, tô nervosa. Linda. Amanda, 99. O que você fala sobre a questão de saúde, tarô? Nossa, veio rápido aqui, hein? Ai, tô rezando aqui. Tá, a carta da foice. Essa carta aqui do caixão, fica tranquila, tá, Amanda? Nossa, eu quase morri agora, pelo amor de Deus. Não quer dizer morte, não. A carta da foice, ela tá relacionada a algum procedimento invasivo, né? Então, geralmente foice é quando a pessoa vai fazer uma cirurgia ou quando ela vai fazer algum procedimento que seja invasivo, né? Não necessariamente uma cirurgia, mas algo que tem que mexer lá dentro. Carta das pedras também. Essa carta das pedras, ela pode indicar algum problema, mas não tem como. Tem que ter uma cautela, tá? Tem que ter realmente um especialista. Tenta ver outras pessoas, porque tem coisa aí. Mas eu não vejo que são coisas que são irresolvíveis. Dá pra resolver. Mas são 4 cartas negativas, né? Eu não posso falar também que seria uma resposta 100% positiva. Tem como resolver, mas tem que ter muita cautela e tem que ser com uma pessoa muito específica. Mas vai ter que fazer algum procedimento mais invasivo. E os peixes quer dizer o quê? Os peixes, aí que tá a carta positiva. Essa carta do peixe, ela quer dizer esse sucesso, né? Ela quer dizer é o peixe. Porque tem vários peixinhos aí. É o peixe que vem em cima da mesa também, pode significar, né? No sentido assim de a felicidade que vem em cima da mesa. A gente pode usar essa metáfora, né? Ou seja, vai ter que passar por um procedimento, mas vai chegar lá. Sim. Não vai ser fácil, mas vai chegar. Né? Eu sempre gosto de olhar para o lado positivo. Porque, na verdade, como a gente tem nosso livre-arbítrio, a gente consegue mudar nosso futuro, né? Mesmo que seja muito negativo, alguma coisinha tem como a gente mudar. Ele já deu uma dica aí para você procurar algum outro especialista, alguma coisa assim, é importante. Você tem alguma pergunta, Mel? Você veio perto? Fica com medo não, gente. A Mel... Nada, eu tô quase chorando agora do negócio da... Mas você queria fazer alguma pergunta? Eu pensei em perguntar de Foi, dá o microfone para ela. Ai, gente, tô nervosa. A Mel vai fazer pergunta, gente. Quem me segue conhece a Mel. E a Melanie, pergunta? 1989, tá? Se eu vou me adaptar bem na minha mudança para Campinas. Boa pergunta. A Mel vai se adaptar bem nessa mudança, Tarô? O que você fala? É o momento certo dela fazer essa mudança?
Ela vai perder alguma coisa se ela fizer essa mudança? Aqui. Então, olha como bate, né? O tarô, ela fala sobre mudança, a carta da casa. A casa. Olha, se eu fosse falar pra você, se eu fosse te indicar, Uhum. eu não sei se eu indicaria essa mudança. Porque carta da foice mostra, sim, você saindo de algum local, indo para outro local, você tem essa vontade, sim. Mas a carta do rato, ela mostra algumas perdas, né? Então, é uma mudança que ela... Claro, na nossa vida, ela nunca vai ser 100% negativa. Você vai ter uma perda, mas você vai ter um ganho. Mas você vai ter uma perda que ela vai ser muito propícia para sua vida profissional. Então, se você continuar onde você tá, você pode crescer tanto profissionalmente que essa mudança talvez não valha a pena, né? Você vai ganhar muito pouco. Mas vai de você. Do jeito que tá espectrado aqui, tô arrepiando, eu esperaria um pouco mais. Eu esperaria um pouquinho mais para fazer. Mas, tipo, quanto tempo? Ela tá chorando. Tadinha, tá chorando. Gente, mexe muito com as pessoas, né? Putz, eu esperaria, tipo, um aninho aí. Um aninho. Mas é mais ou menos o que vai demorar também, não? Eu já tava chorando pela Mandinha, daí agora eu tô por Ai, mim fofa. também. Um aninho. Pra vir essa oportunidade, pra você ver, falar, putz, tem uma coisa Pra aí. ter certeza, é isso. Tem uma coisa muito de crescimento pra ela aqui, né? Ah, entendi. Profissionalmente, aqui tem um crescimento. Claro, lá vai ser bom, só que aqui ela vai ter uma oportunidade muito grande, então será que vale a pena deixar? Bom, Mel, se depender de mim, tá tudo bem. Ai, gente, que difícil. E eu, que tô louca pra fazer 1000 perguntas, mas não tenho Faz uma coragem. pergunta. Não tenho coragem. Pra qualquer uma. Ai, eu não tenho coragem. O que eu faço? A mais fácil. Pô, eu fiz uma mega pergunta. Tá bom. Mas Tá. você consegue ver, tipo, uma resposta, por exemplo, que dia meu bebê vai nascer? Não, é muito específico. Muito específico. Muito. Você consegue... O que eu posso perguntar? Que eu não vou sofrer. Eu tenho medo de perguntar. Porque eu sou uma pessoa muito positiva. Aham. Então eu não sei lidar se você me fala alguma coisa ruim, sabe? Eu não sei lidar. Deixa eu pensar. Tá bom, vai. Você falou que eu vou ser mãe, que eu vou ser mãe, é ótimo. Que eu sou mãe de muitos filhos. Quantos filhos você prevê aí? Tá, vamos ver. Você... Meu marido está tendo uma síncope nesse momento. Sobre a questão de gravidez, sobre a questão de mais filhos. O que você vê? Assim, tem uma vontade de você de parar, né? Carta da âncora, assim. Tem uma, não diria nem vontade, mas talvez 3 é demais. Mas, apesar disso, eu consigo ver carta da árvore, crescimento, né? Essa carta do caixão, gente, não precisa ver É carta. horrível essa Não carta. precisa achar que é morte, não. É a questão de nascimento, né? Renascimento. Então, assim, um crescimento para vir mais. Eu não acredito que vá parar. Eu acredito que é uma vontade, sim, mas eu acredito que você vai acabar tendo mais. Sem querer? E o que é o urso? Eu sou uma mãe urso? Sabia que pode significar? Pode significar também a questão do urso, uma pessoa muito protetora. Então pode indicar isso. Talvez na maternidade, foi interessante você pegar. Pode ser que em alguns momentos você seja muito protetora, assim. Quando vai ficar verdade. tornando adolescente. É verdade. Então a carta, porque quando a gente vê os desenhos, gente, é que quem tá ouvindo no Spotify talvez não esteja tendo toda a experiência, mas acho que na câmera deve dar para ver um pouquinho os desenhos. Os desenhos, eles são muito ilustrativos mesmo. Então quando você vê uma carta que tem um caixão, você fala, meu, ferrou. Mas não é isso, então. Não, pode ser um fim de ciclo também, né? Por exemplo, assim, se você tira para a área profissional, é um fim de carreira que para uma nova oportunidade, né? Uma mudança de empresa, ou uma mudança de cargo também. E aí, nesse caso, porque assim, o que influencia, pelo que eu tô entendendo das suas leituras, é, tipo assim, a carta sozinha diz uma coisa, mas se tem uma carta do lado, a interpretação é outra. Então, como você viu o caixão do lado da árvore, você entendeu como renascimento e não como fim de ciclo. É meio que isso. Exato, Porque a árvore dá frutos, né? Então, a gente vê sobre uma questão de que como se fosse algo que vai, mas algo que volta, né? Ah, entendi. Gente. Mas essa carta do caixão, se ela for específica para uma pergunta assim, posso vir a falecer por causa de uma doença? Pode indicar também. Entendi.
Ai, que difícil, gente. Deve ser muito. E o que você sente quando você faz as previsões? Se é uma previsão positiva, você se sente positivo? Se é uma previsão negativa, você se sente negativo ou não? Eu fico com vergonha. Porque quando eu fazia live, tinha umas lives que só tinha coisa negativa. Eu falava, gente, tô com vergonha, que só tem coisa ruim aqui. Eu não sei nem Mas como isso te falar. afeta profundamente? Porque nem quando você estava lendo da Mel, você falou, eu tô arrepiado. Por que vem esse arrepio em determinadas leituras e outras não? É porque é mais forte? Ou mexe com você de alguma forma? Eu queria entender, assim, um pouco esse... Eu acho que quando vem o arrepio, eu tô mais suscetível, né? Talvez eu tô me conectando com a pessoa, assim. Ou tendo mais empatia, né? Entendi. E daí vem o arrepio. Ó, Mel, ele tem empatia por você, que legal. E tem alguns momentos que, por exemplo, você vê uma pessoa e aí você fala assim, meu Deus, eu preciso tirar para essa pessoa? Você sente que você precisa interferir de alguma forma ou não tem isso? Quando a pessoa é mais próxima, né? Porque quando é desconhecido, não tem como, né? Uhum. Mas quando é uma pessoa da minha família, daí eu vejo que tá acontecendo alguma coisa, eu vou lá e falo. É que depende muito da crença da pessoa. Tem muita gente que, até da minha família, que não gosta. Às vezes não é nem que não acredita, mas não gosta. Seus pais gostam? Minha mãe, ela sim, ela entende. Mas ela não fica procurando, não. Se eu falo pra ela, ela entende, mas ela não fica perguntando. Mas tem pessoas da minha família que vêm atrás já. Tem pessoas assim, por exemplo, cunhados, já vêm atrás querendo saber. Entendi. Só que tem gente que não é nem questão de não acreditar, não gosta mesmo. Não quer saber sobre o futuro. Eu não quero saber. Eu conheço um monte de gente assim. Não quer spoilers da vida. É. Deixa eu viver. Entendi. E se a pessoa chegar em você e falar assim, ó, se você vê alguma coisa muito ruim, eu não quero saber, você respeita isso? Ou você não faz daí a leitura? É que a maioria das pessoas, elas podem falar isso. Mas eu falo, ó, tem uma coisinha que eu posso te falar? Ela fala, pode, né? Entendi, daí porque na hora... a curiosidade fala mais alto. Na curiosidade fala mais alto, né? Mas daí eu acabo falando. Eu sou o que fala, já. É mesmo. Eu não seguro, não. Vai, pode fazer. Tem mais pergunta. A gente tem da... Uhum. Tenho uma bebê de 1 ano com meu marido. Estamos juntos há 16 anos. Combinamos que seria apenas um. Gostaria de saber se vai ficar só em um mesmo. Não tá aqui, não. Tá mais pra cá. Os lírios. Por enquanto eu falaria apenas um. Não tem projeções, por enquanto, de mais um, não, viu? Por conta da carta da torre aqui no meio. Essa carta da torre, ela fala sobre uma questão de estagnação, né? Como se a pessoa estivesse presa dentro da torre. Ela não consegue sair. Então, não tá no momento certo, talvez até espiritualmente, por conta da carta da lua, de você conceber essa nova criança, infelizmente, tá? Mas não tô falando pra você que você não vai ter, até onde o tarô pode ver. Então, a gente fala que o baralho cigano, ele consegue ver até uns 6 meses no futuro. 1 ano no máximo. Então, pode ser que depois desse 1 ano, as energias mudem e você venha... Então, no momento atual, não seria o momento propício, mas talvez mais pra frente. Sim. Isso é legal, isso dá um conforto pra pessoa do tipo, não precisa seguir o que eu tô falando. Agora eu tô sentindo que não é muito o momento, é meio que isso. Sim, espiritualmente também, a gente tem um planejamento antes de vir aqui na Terra, né? Então, as coisas não acontecem na hora que a gente quer que aconteça. As coisas acontecem quando elas têm que acontecer, né? Entendi. Então- E se eu te perguntar assim, por exemplo, você vê algum... como é que eu vou formular essa pergunta? Calma. Eu penso assim, tipo, eu tenho uma carreira hoje e tal, não sei o quê. Você vê alguma coisa diferente, algum novo projeto que tem alguma área específica que eu vá me envolver? Dá para fazer uma pergunta desse tipo? Ou Dá. não? Então vamos fazer, vai. Então vai. Tô curiosa. Ela tá se soltando. Que bom, vamos. Fabiana, você quer saber sobre a questão profissional? Tipo, se vai ter algum novo projeto e sobre o que seria, que Questões área profissionais. seria. O que você fala pra mim? Que prosperaria, né? De Que preferência. forte. É que a Fabi faz pouca coisa, né? Olha, carta da cegonha pra você. Veio na hora certa, porque quando se fosse do filho, eu ia estar aqui, tipo, meu Deus. Entendi, carta da cegonha das crianças. Você quer trabalhar, você quer fazer muita coisa, carta da cegonha da criança, mas
Você tem responsabilidades, né? Então, às vezes não dá, às vezes a cabeça funciona de um jeito, mas a vida é de outro. A vida não acompanha a cabeça. Isso aqui é minha família, então. Isso. Mas, apesar disso, você tem um talento muito grande, né? Um talento que ele vai explodir em algum momento, ele vai pegar em algum momento. Obrigada. Então, além daqui, eu vejo você fazendo algum projeto fora. Algum projeto, talvez até mais televisivo. Algo maior mesmo, né? Mas aqui vai ter um crescimento também, carta do jardim, né? O jardim cresce, fica bonito, ele aparece, aqui vai acontecer a mesma coisa. Mas vão ter oportunidade de você expandir mais ainda. Tipo, falar com um público maior, assim. Exatamente. Ó, gente, me aguardem. Amei. Depois a gente vai lá agradecer ele. O Matheus. Pergunta aí, Bá. Tem mais algumas aqui, mas Gostei. Você não cansa, assim? Você fala, tá? Se você estiver cansado, você fala, não, ó, Não, cansei. agora, de noite. Entendi. 9 horas da noite eu vou estar na cama assim, no soro. É, porque a gente tá te alugando pra caramba. tem mais 3. Acho. Tá. A Uhum, falou que acabou de terminar um namoro uhum. e quer saber se ela vai voltar com ele ou encontrar um novo amor. Olha, de novo, a carta da cigana no começo. Você terminou esse relacionamento, ele já tá atrás de outra pessoa, né? Ou tem outra pessoa atrás dele com interesse nele. Apesar Essa de... cigana é muito sirigaita, né? Acaba com tudo. Não, é mesmo. A carta aqui das flores, né? Com a carta da cruz, mostrando que existe ainda esse desejo de ambas as partes. Mas ele é uma pessoa muito orgulhosa. Ele é uma pessoa, assim, que... Quando houve o término desse relacionamento, ele meio que vai tentar passar por cima, sabe? Meio que demonstrar que tá bem com outra pessoa. Apesar disso, eu vejo que existe uma possibilidade de vocês voltarem. Mas, do jeito que as cartas estão, pula pra uma próxima, vai. Não vale a pena, não. Muito problema, muita confusão. Você é muito nova também, né? Tem muito chão pela frente. Pula pra um novo amor aí. Tem um homem te esperando aí. E uma curiosidade também, tem várias cartas que quando você embaralha quem não tá vendo, quem tá só ouvindo, ele sempre embaralha antes de tirar. E tem algumas cartas que ficam voltando. Tem mais de uma da mesma carta. São todas diferentes. São todas diferentes. Você vê como volta, né? Que engraçado isso. Volta muito. Eu também percebo isso. E eu embaralho um pouco antes, porque você tem que mudar a energia. Então, quando eu vou tirar de outra pessoa, tem que dar uma embaralhadinha. E embaralho pra pessoa de novo, né? E mesmo assim volta. Ele embaralha muito e as cartas voltam. É surreal. Sim. A Marcela resolveu perguntar. Ah! Pergunta se você vai ser mãe, Matos. Vai vir a cegonha, crianças. A casa. Piada interna, gente. Meu namorado chama Guido, ele é de 92 e ele tá planejando abrir uma hamburgueria. Vai dar certo? Ele vai te matar 92. depois que ele souber. Esse novo projeto, Tarô, o que você fala sobre ele? Tá aqui. Ó. Essa carta da serpente hoje, ela tá vindo, né? Nossa, surreal. Foice também. Vou tirar com mais duas. Aqui eu tirei com mais. Olha, perfeito. Apareceu a carta do cigano, a carta do cavaleiro, né? Então... A sirigaita apareceu? Não, mas nesse caso significa ela, representa ela. Ah, então não é mais a sirigaita, entendi. Então, ela e ele são um par, assim, que é de muito crescimento, né? Inclusive, do jeito que está aspectrado a carta da cruz, pode ser que você esteja num relacionamento de evolução. Relacionamento de evolução é quando duas pessoas se conhecem para uma conseguir crescer com a outra. Então, às vezes, há muito uma coisa, assim, de bater cabeça ou de discordar de algumas coisas, porque daí que vem a evolução. É porque daí vem a briga, o perdão, a reconciliação e... Entendeu? Aí que o relacionamento consegue evoluir. Em relação a essa pergunta específica, a carta da foice mostra ele iniciando, né? Ele vai precisar muito da sua ajuda. Eu vejo ele vindo atrás de você para isso, mas carta das flores também é muito sucesso, né? Carta do navio novamente, carta da serpente. Algumas dificuldades, mas ele consegue chegar onde ele quer chegar. Ele consegue ter essa prosperidade, né? Mas ele vai precisar de algum auxílio muito grande seu em algum momento. Mas tá muito bem espectrado. Eu acredito que ele vai ter bastante sucesso, sabe? Algum dia nisso. Ó. Gostei. E aí, fez sentido, né? Bateu. E, isso é uma dúvida que eu tinha, uma curiosidade muito grande. Se a pessoa que está assistindo ali em casa gostou, assim, e falou, cara, eu quero ser,
É possível ou você tem que ter essa espiritualidade aflorada? Vamos supor, eu sou zero essa pessoa que sente ou que vê, que não sei o quê. Então, se eu quisesse hoje começar a ler tarô, existe essa possibilidade ou você precisa ter essa facilidade para você conseguir seguir esse caminho? Você tem que ter uma desenvoltura, né? Só que eu acredito que qualquer um consegue. Só que a pessoa ela tem que querer muito e ela tem que se entregar verdadeiramente para isso. E não é um consenso. Se você chega para alguns tarólogos e pergunta, tem tarólogos que falam, não, só gente que nasce com o dom consegue. Eu tô falando uma coisa que é realmente minha crença pessoal, porque eu acredito que se a pessoa realmente ela quer desenvolver, ela quer ter lucidez, ela pode ter dificuldade, mas ela consegue. Sabe, eu acho que é como fazer uma aula de dança, é um pouco mais complexo, né? Tem gente que não consegue dançar de jeito nenhum. Mas se a pessoa se empenhar, ela vai conseguir dar uns passinhos. Talvez Mas não vai ser a melhor, não vai ser o destaque da... Talvez não como um dançarino profissional, mas ela vai conseguir ter um autoconhecimento aí, conseguir dar alguns conselhos bons. Mas tem pessoas que realmente têm mais desenvoltura, vão conseguir chegar num patamar que não tem como, né? É como tentar, querendo ou não, comprar um vidente com cartomante. O vidente, ele chegou num patamar que demora muito pro cartomante conseguir chegar lá. Entendi. Ele precisa de muito preparo para conseguir. Mas você, como cartomante, você consegue se tornar um vidente depois? Acredito que sim. Se você treinar, você consegue. Eu tô mais pro sensitivo, né? Eu tô cartomante sensitivo. Porque o sensitivo, o vidente é assim, o vidente ele vê. O sensitivo ele sente. Que é aquela história que você falou do começo. Tipo, eu sinto se tem espírito aqui, mas não vê Isso. necessariamente. E o cartomante, ele só tira cartas. Ele tem essa desenvoltura, mas ele não tem ele não tem aberto esse chakra, né? E o que é um plano seu, assim, tipo, algum sonho, alguma coisa para você crescer e evoluir na sua carreira? Qual que é o próximo passo na sua carreira, assim? Eu tô tentando desenvolver mais essa questão de aparecer mais, né? Conseguir dar a cara a tapa, como você falou. Porque é importante, Mas assim, né? nos stories e tal, como que é? Nos stories, no Instagram. Aqui, né? Aqui em no podcast, TikTok. né? Porque daí as pessoas, elas realmente... Tem muita gente que me segue, mas muita gente que me segue nunca fez por conta do pé atrás. Tanto que quando eu postei aqueles vídeos, não sei se você chegou a ver, lendo pelos stories, nossa, bombou o WhatsApp. Muito mais gente veio atrás, né? Porque viu que era uma pessoa mesmo. Mas uma vontade muito grande que eu tenho é escrever um livro. Ai, que legal. Como um oráculo, sabe? Com as frases, daí a pessoa abre assim, daí ela vê, página Ai, que 49. legal. Meu sonho. Gente, faz, vai ser o máximo. Sim, vou atrás disso. Quero E aí muito. você vai pôr frases legais para as pessoas lerem e motivar o dia delas. Sim, acorda de manhã, daí ela abre lá, uma página, sabe? Eu acho você uma pessoa muito mais positiva. Eu tenho essa sensação. Você não tem? Muito mais positiva, muito mais do que eu imaginava. Quando elas falaram, né? Vou confessar, quando elas falaram que eu ia te entrevistar, tudo, eu tava meio com medinho, assim, porque você não sabe o que esperar. Primeiro porque eu não te conhecia, mas eu achei você uma pessoa carismática. Você é até um pouco tímido, né? Sim, demais. Você tem essa timidez, assim, e ao mesmo tempo um carisma, né? Tipo, um sorriso legal, sabe? Uma pessoa que traz uma energia boa. E aí eu acho que perde o medo quando tá, né? Tanto é que eu tava sem fazer pergunta e do nada comecei a fazer pergunta. Então eu acho isso legal. Eu aconselho, olha, eu vou fazer seu tarô. Eu aconselho que você tem que aparecer mesmo, porque eu acho que isso traz uma credibilidade maior. Sim. Até porque quando você vê só as previsões, você fala assim, mas a pessoa tá prevendo lá, mas não tá se mostrando. A hora que você dá a sua cara a tapa, eu acho que te traz muito mais credibilidade, muito mais... traz muito mais segurança para quem tá vendo, sabe? Então, eu acho que vai ser legal para você. E eu sempre fui muito mais introvertido, né? Acho que eu sou introvertido que às vezes consegue dar uma pinta de extrovertido. Mas eu sempre gostei de ficar mais no bastidor. Agora, então é um desafio começar a me mostrar um pouco mais, mas estou tentando. E como que é essa competitividade com outros? Você cresceu muito. Hoje você é um dos maiores. Eu não tenho essa noção, assim, se tem outras pessoas que também são tão bombásticas assim. E como que é que as outras pessoas que não conseguiram esse sucesso, por exemplo, online, essa notoriedade, assim, como que elas lidam com o sucesso de vocês, assim? Tem muita gente que critica, né? Porque a gente faz uma espiritualidade que ela é uma espiritualidade mais, entre muitas aspas, boba, vamos colocar assim. A gente vai colocar uma frase de reflexão, uma coisa que não é... Não tô colocando as fases da lua e o que a lua vai te trazer.
Então, o contato que a gente tem é com a pessoa que não se interessa. E daí ela entra no perfil, ela segue, depois ela começa a se interessar um pouquinho. Então, é um trabalho que ele é mais de formiguinha, né? Ele não tá naquela espiritualidade. É quase como se fosse o meio do público, né? Ele não tá no mainstream, mas também não tá no nicho, né? Entendi. Ele tá naquele meio, mas é justamente onde eu queria estar. Então, por conta disso, tem muita gente que eu sigo, que eu admiro, né? Mas às vezes a pessoa que eu sigo, que eu admiro, ela não vai ter uma admiração por mim porque eu tô aqui. Eu não tô lá falando do que reflete ela, né? Entendi. E o que tá aqui desse lado também é complicado, né? Porque eu tô já puxado um pouco pra cá. Então, eu falo que os meus seguidores, eles são muito minha cara, sabe? Eles têm que ter uma vibe muito parecida com a minha. Pra conseguir entender a vibe do perfil. Entendi. E aí a sua ideia para o Instagram, por exemplo, é começar a aparecer mais nos posts também, essas coisas? Sim. Legal. Dá um pouco de medo, não vou mentir, viu? Porque tem muita... Você acaba recebendo algumas ameaças, né? Por exemplo. Ameaça também? Porque às vezes a pessoa não gosta. Ou às vezes, por exemplo, assim, vamos supor... Mas aí você também pode virar e falar, tá bom, então eu vou prever aqui o dia que você vai morrer. Aquelas bem... Tô brincando, Deus me livre. Mas assim, você tem um poder na mão que a pessoa também não quer mexer muito com você, não? Mas acho que qualquer pessoa que tem que aparece na mídia, ela acaba tendo esse desafio, né? De... Exposição é complicada, Não tem né? como, né? Mas mais coisa boa do que coisa ruim, né? Isso sim. Você tem haters? Tem gente que, por exemplo, assim... É que depende muito da pessoa. Tem gente que, por exemplo, eu ia fazer 5 previsões de futebol. Eu acertei 4, eu errei uma. Mas o que acontece? A pessoa, ela postou, por exemplo, R$50 na primeira, R$100 na segunda, 300 na terceira. Ai, meu Deus. Então, eu falo pra pessoa, olha, eu vou errar. Em algum momento eu vou Em errar. algum momento eu vou errar. Só que a pessoa, ela foi tão com essa cobiça que daí a pessoa pega raiva de mim, mas sem ver realmente o histórico, né? Isso é complicado. Entendi. Tem mais pergunta, Vá? Tem mais 2 perguntas. Eu vou fazer uma pergunta, então, vai. Não sei. Vai! Eu quero saber do meu parto. Se você vê ele de uma forma... Tá. Tô grávida. Pedi do meu pacto. Falei, ué. Eu tô louca pra fazer essa pergunta, mas eu tô com medo. Não, eu fiquei com medinho, Do mas... seu parto. Vai ser no carro? Tô brincando. Qual o seu nome completo? Bárbara Ramos Ribeiro Barbosa, Bárbara Ramos. de 90. O que você fala sobre o parto dela? Tá. Lembra que o caixão do lado da árvore é renascimento. Esse Eu já sei essa. Esse caixão é parecido. Tá vendo? Você falou que você não ia saber ler. Mas eu sou boa aluna. Eu acho que dá pra você contratar uma assistente de vez em quando e botar a Mara aí de assistente do... Não, mas não é indicado nenhum grande problema, não. Tudo bem, tem a carta da raposa aqui. Essa carta daqui, do jeito que ela tá espectrada, pode indicar alguma dor, alguma coisa assim, mas nada muito fora do normal. Porque a carta dos lírios é um parto que ele vai ser muito bem... Até o lírio, ele, do jeito que ele tá, na natureza, né? Então pode ser que seja um parto natural. Não sei se você pensa. Mas pode ser que aconteça. Mas não vai ter grandes problemas, não, de estar espectrado. Tem a casa aí também. Tem a carta. Ele fala muito sobre isso também, né? Alguém que entra em casa. Entendi. Até que tem um portãozinho. E o urso também? É. Da mãe protetora? eu tô dando uma de taróloga aqui. Sim, ou o urso também ele pode indicar essa questão também da dor, né? Alguma Da coisa assim. dor. Então, apareceu muito nesse sentido, né? Mas não apareceu complicações, apareceu dor mesmo. Então tá. Passa, né? A dor todo mundo vai sentir, minha A filha. dor eu já tava esperando. É. A única certeza vai ser... Era a única certeza que em algum momento ia doer. E uma curiosidade que eu vou contar pra vocês. Na minha escola, a gente tinha uma aula, eu tô tentando lembrar do que era. Não sei se era aula de história, sei lá. Eu estudei em colégio americano, então eles fazem muitos desses projetos, enfim. E aí tinha um negócio sobre espiritualidade também. Eu não lembro o que era o tema, mas eu lembro que a gente tinha que fazer projeto e a gente tinha que apresentar. E eu escolhi o tarô. E aí eu ficava lendo as cartas de tarô para as pessoas, só que eu não lembro de nada, obviamente. Mas na época eu pesquisei e tudo, e eu ficava lendo. Tipo, minha apresentação era ler as cartas de tarô para as pessoas. É muito interessante, porque realmente uma coisa de interpretação. Por exemplo, se você sentar com outro cartomante e a pessoa fizer a mesma pergunta,
pode ser que a interpretação de cada um de vocês seja diferente, Uhum. porque vocês vão tirar as cartas, muito provavelmente vão ser cartas diferentes. Aí como que funciona isso? Você já testou isso, assim, de fazer 2 respostas para a mesma pergunta? Não, eu já testei de... Por exemplo, assim, uma pessoa me perguntou alguma coisa. Daí eu falei, vou tirar de novo, só pra ver. Sabe tirar 2 vezes? Mas daí apareceu exatamente as mesmas cartas. Ou muda uma carta, mas tem um significado muito parecido, sabe? Então, se a pessoa tá bem conectada, vai bater parecido. Pode não bater 100% igual, mas vai bater uns 80% igual, sabe? Entendi. Então não adianta virar e falar, não, tira de novo, não gostei disso, não. Vai receber essa mensagem. Ah, não, vai, Matheus, tira de novo. Tipo aquela pessoa que fica insistindo até sair o que ela quer, né? As pessoas têm essa coisa de querer saber o futuro, meio que elas querem ouvir o que elas querem. E não necessariamente é o que você vai fazer, né? Sim. É fogo Acontece. isso. Tem só mais 2 perguntas. É que a gente se empolgou e quis fazer também. Tem Ele falou lá, não estou bem na vida profissional, corporativa, já faz uns anos. E surgiu a ideia de abrir um negócio. Convidei 2 amigos para entrarem e estou empolgado. Gostaria de saber se colheremos frutos dessa sociedade. Tô gostando de homens participando aqui do Fab Talks, gostei. Ah, eu tenho uma pergunta pra te fazer também depois dessa previsão. Tá. Ó, tá vendo? A diferença daquela tiragem que a gente fez em relação à parceria, que aqui é uma parceria que ela dá certo, só que é uma parceria... A carta do peixe é uma parceria que traz bastante dinheiro, mas é claro que vai trazer umas desavenças, né? Então, assim, vai chegar um ponto que um vai falar, queria que fosse de tal jeito, o outro queria que fosse de outro jeito, mas apesar disso, completamente superável. Carta do coração é uma combinação que ela vem para dar muito certo, vai ser um caminho que vocês vão gostar muito de trilhar. A gente até fala que quando essa carta do coração aparece no quesito profissional, é que a pessoa está realmente alinhada a algo que ela tem que fazer. Que a missão dela espiritual tá alinhada naquilo, sabe? Que legal. E apesar de ter essas desavenças, são desavenças que são comuns. Sabe quando você trabalha em equipe? Não tem como, né? Em algum momento vai haver alguma coisa que vocês vão discordar. Mas apesar disso, carta da cruz, carta dos peixes. A cruz que você carrega vai te trazer muito retorno. Essa carta do peixe, do jeito que ela tá, é um bom dinheiro que vai chegar até você. E aí, minha dúvida é, quando você tira as cartas, tem algumas cartas que você não dá muita importância. É porque não tem a ver com a leitura? Por que você não lê absolutamente todas as cartas? Então, é que depende muito. É que tem cartas que elas são mais fortes, né? Dependendo da Entendi. pergunta. Mas eu poderia ler mesmo, cada uma por O uma. que cada uma significa? Tipo, cada carta que sai tem algum significado. Porque às vezes essa carta aqui, ela pode estar relacionada a essa daqui do lado. Então, se eu ler carta por carta, posso confundir a pessoa, sabe? Tipo, Ah, entendi. E aí, outra dúvida que eu tenho. Você tá lá embaralhando, aí você fala, nossa, essa veio rápido. O que te fala que tá na hora de você tirar? nossa, minha mão, ela queima na hora. Eu sinto ela pressionando, assim. Eu falo aqui. Caramba, Mas, que tá vindo rápido, mas tem vezes que eu fico aqui. Até vir. é mesmo. Mas que demora. Mas isso não quer dizer que é mais difícil a resposta, nada a ver. É só uma conexão com a pessoa. Só mais difícil. E se tem alguém que, por exemplo, já faleceu, tem algum jeito do tarô conectar com aquela pessoa? Não é o mais indicado. Não? Daí é indicado você fazer... você pode fazer um... o que o Chico Xavier fazia, fugiu o nome agora, É psicografia. Você pode fazer psicografia, ou você pode fazer talvez uma leitura de vidas passadas. O tarô faz. Faz? É que de vidas passadas é mais complexo, né? Entendi. Não é como a gente tira aqui, que é rapidinho. Daí precisa realmente de uma estrutura um pouco melhor. Entendi. Mas dá pra fazer também. Não é como uma regressão, porque a regressão você consegue ver muito mais detalhes de quem você foi. E depende muito, porque você precisa de alguém que seja muito bom pra fazer essa regressão, né? Mas o tarô, ele consegue contar uma historinha sobre você. De quem você foi na vida passada, se você tem bastante karma, se você não tem karma. Todo mundo tem karma, né? Mas às vezes não é tão negativo. E tem alguma previsão, assim, que você queira falar? Alguma coisa que você ainda não contou, que você vai dar uma inédita aqui? Aquelas. Deixa eu ver. Ou que a gente possa tirar aqui agora e ter uma previsão aí pra gente, sei lá, encerrar esse bate-papo com uma previsão diferente? Nossa, de previsão... Deixa eu lembrar, que esses dias eu tava tirando, assim... na verdade... Quero coisa inédita. Aquelas. Eu tinha visto alguma questão de um time de futebol que tem uma cor vermelha. Eu vejo algum escândalo muito grande. Algum escândalo no sentido, assim, de uma pessoa ela ser presa, ou técnico, ou alguém do time sendo preso, né? Talvez até mais de uma pessoa. Cor vermelha. Bom, vamos ficar esperto aí e ver. Bom, vamos aguardar e ver. A gente termina esse
esse bate-papo com uma previsão aí que ele deu, interessante. Tem mais alguma coisa que vocês querem? Se de repente você dá alguma mensagem final pra pessoa, sabia, assim, sabe? Se tem alguma forma de encerrar também com... Teve o bafão aí do time vermelho, mas aí de repente, uma mensagem que você passe pra ela, alguma coisa. A gente pode tirar. específica pra Fabi. Tá bom. Uma pode tirar. mensagem legal, assim, pra... Legal, uma mensagem legal. muito Você legal. ouviu essa parte? Se tiver uma carta me esconde. Pelo amor de Deus. Mas isso é muito legal. É muito legal quando você deixa o tarô falar por si só, né? O baralho cigano. Porque ele consegue falar o que você precisa ouvir naquele momento. Mas vamos ver. Pra Fabi, o que você fala pra ela? O que ela precisa ouvir? Tá aqui. Um pouco mais. Tá aqui. Tá. A Ó, Sirigaita apareceu. Tô brincando, tá? Desculpa, eu sou bem brincalhona. não, que isso? Ó, o que apareceu aqui em relação à carta da Torre e carta dos ratos. Essas cartas são muito próximas, né? Pode ser que você, em alguns momentos, fique muito na sua cabeça, fique muito pensativa, talvez até se culpe de algumas coisas do passado. E é importante você entender que está nesse processo que você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa que tem muita coisa boa dentro de você. Então, seria interessante você começar a realmente reconhecer isso, sabe? E tirar pro lado toda essa insegurança que você tem. Talvez até em questão de ser uma boa mãe, você vai ser uma mãe... Você já é, né? Mas você vai ser uma mãe ainda muito mais maravilhosa. Você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa que tem um dom muito grande dentro de você da comunicação. E você vai chegar em lugares muito maiores. Ai, que lindo. Nossa, as cartas são muito positivas. Jura? Ai, eu amei. Arrasou, Mel. Amei essa ideia. Obrigada, tô feliz. Eu amei que você veio participar. Eu desejo muito sucesso pra você. Obrigado. Muitas previsões assertivas. Quase nenhum hater, porque falar nenhum hater é meio improvável, mas assim, quase nenhum hater. Só gente legal vindo te procurar. E dá pra ver, é o que eu te falei, dá pra ver um carisma e uma sensibilidade em você diferente mesmo. E fiquei feliz, gostei. Obrigado. Gostei, foi muito legal, muito diferente, assim, muito Obrigado pelo interessante. espaço, por você ter aberto aqui pra mim. Nossa, é incrível. Que você cresça cada dia mais. Eu vou estar lá vendo suas previsões. Tá. Vai ser demais. Ó, eu vou encerrar aqui no YouTube, mas a gente vai ter uma DR, não sei se você já viu, que é o Direto e Reto. São já. as perguntinhas que vão na íntegra nas plataformas de áudio e no nosso Instagram e no nosso... Agora a gente tem TikTok também, feb.talk. Se você não segue ainda, vai lá, porque tem muitos cortes de todos os episódios e a gente sempre quer mostrar detalhes assim dos episódios que talvez vocês não tenham visto. E aí vai dar aquele gostinho de quero mais. Vocês vão lá no YouTube, ou no Spotify, ou no Apple Podcasts, onde vocês preferirem. Então a gente vai ter uma DR agora. Você tá preparado? A gente vai encerrar aqui. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. E é isso. Vão lá seguir as contas dele para terem as previsões. Vão lá perguntar para ele se vocês tiverem dúvidas da vida de vocês. Pelo menos a vibe é boa. Eu posso atestar. Obrigado. Obrigada.